trabalho como conclusão do curso, não é isso? Rapidão, só um E aí, segundo. Só um segundo. A gravação aqui travou. Faz uma gentileza só de falar assim, ó. Comecinho mesmo. Ah, eu vou contar minha história aqui, tal, 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 e já vai. beleza, tranquilo. Bom dia, pessoal. Me chamo Felipe Rezende, professor, educador físico, psicomotricista, né? Especialista em autismo e terapeuta DR for Time. Acabou que eu nem me apresentei inicialmente. Mas, enfim, a gente vai fazer um bate-papo, né? Contando um pouquinho, eu quero dividir com vocês esses 15 anos aí de carreira acadêmica, né? Trabalhando, atuando, enfim, eu quero poder partilhar um pouquinho com vocês. E estava dizendo, né, que a gente vai voltar lá para o meu 8º período de faculdade, né? Exatamente. Por volta de agosto, setembro de 2005. Eu tinha que apresentar o meu TCC, e era uma monografia na época, né? E aí, qual era o meu tema? Eu fui fazer uma pesquisa de campo, tá? Onde eu queria saber a intenção, o interesse, tá? Dos alunos de educação física, aonde eles queriam trabalhar, as suas áreas de atuação. Então, aí, eu fiz um questionário onde eu listei 23 áreas da educação física de possível atuação de um profissional de educação física. E apliquei esse questionário em 13 campos de faculdades de educação física espalhada pelo estado do Rio de Janeiro, né? Então, fui em vários lugares aplicar esse questionário para os alunos do primeiro período e o mesmo questionário para alunos do 8º período. E esses 23 que você mapeou aí eram os principais, obviamente, da época, né? As principais áreas de atuação da época. Isso aí, Tá. isso aí. 23 já, Então, em 2005. Assim, isso aí. Então, eu tive ajuda claro, de alguns professores também para poder ir nesses campos, né? Mas, assim, eu já peguei, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu listei essas 23 áreas, né? Escola, educação infantil, escola fundamental, escola ensino médio, musculação, ginástica de academia, artes marciais, dança, personal, natação, hidroginástica, gestão de negócios, ainda muito rudimentar, né? Muito no início, organização de eventos, Não tinha hotéis, rede de academia profissional como é hoje, assim, na época, não era tão. Não. Ó, colônia de férias, animação de festas, clínicas de reabilitação motora, trabalho com terceira idade, populações específicas, esporte de alto rendimento, escolinhas de iniciação esportiva, ginástica laboral, carreira acadêmica, enfim. Listei 23 áreas e perguntei para os calouros da época de 2005 e para os veteranos. Apliquei o mesmo questionário para as duas turmas, tá? De primeiro período e de 8º período. E aí, eu queria saber qual área que eles tinham maior interesse de atuar e qual áreas que eles tinham menor interesse de atuar. E a galera do primeiro período, na época o currículo ainda era junto, bacharel e licenciatura, né? A galera do primeiro período tinha maior interesse pelo fitness, né? Por academia, ginástica, musculação, trabalho com personal, aulas coletivas. Esse era o maior interesse dos calouros, isso lá em 2005. Né? Juntando o que a Vivi falou, o que vendia a educação física, o que atraía esses clientes, né, era o mercado fitness e ponto, né? Verdade. Na época era o grande nicho, né? Enfim, aí eu apliquei o mesmo questionário no 8º período. E no 8º período eu tive uma resposta um tanto quanto diferente, né? No 8º período eu já tive o maior interesse, tá? Com escolas, concurso público, né? Principalmente escolas públicas, que já gerariam uma instabilidade. A gente sabe que a vida de academia não tem tanta instabilidade, não é isso? Escola, concurso público te dá uma maior estabilidade. O trabalho com personal também manteve, até pelo lado financeiro, né? Retorno rápido. Em comparação com a sala de musculação, com a ginástica, o personal ele é mais valorizado. E o trabalho com terceira idade também. Olha só, né? Você vê que lá no início, os calouros, no primeiro período, com o pensamento completamente voltado para o fitness, e já no último período, o trabalho já voltado, o interesse maior para a escola, né? Concurso público, uma estabilidade, trabalho com idoso, que é um público super fidedigno, deve ser fidelizar um idoso, meu querido. Você vai com ele até ele bater as botas, não é isso? Cliente de curto prazo, mas é fiel.
Pois é. Não, se É você um entre conseguir, dois aí que vive. dá para ele uma qualidade de vida brincadeira, hein, gente? bacana, cara, ele vai. É uma Ele vai, brincadeira. né? Vou fazer um Mas, paralelo aqui, enfim, Felipe. Na época do Procardíaco, fiquei 8 anos no Procardíaco. A gente só perdia paciente quando ele morria. O cara ia até o finalzinho com a gente, de paciente lá de vinte pois é. anos, enfim. Pois Muito é, pois é. bacana. Aí, enfim, Felipe, foi um trabalho muito bacana na época. Esse trabalho foi até apresentado, foi até enviado, meu orientador até enviou esse trabalho para o Congresso, para o ENAF, né, lá em Foz do Iguaçu, e o trabalho foi aceito para ser apresentado lá. Mas, enfim, acabou que eu nem pude apresentar, porque exatamente o dia que seria o congresso era o dia do meu casamento. Um casamento marcado já, né? Logo Pô, depois de formado eu casei. mas tu tinha uma Pois coisa é, boa para exatamente. fazer, que era ir para o Congresso, e uma punição Pois que era se é, casar, e tu se casou em pois vez do é, Congresso? rapaz. 12 de janeiro de 2000, Aí, você vê como é que as 2007. escolhas que a gente Exatamente faz, isso, né, cara. cara? Bendita Andréia. Mas no final a vida dá muitas voltas. Eu tenho coisa boa para falar ainda. A gente está lá em 2005 Daqui a pouco a ainda, Andréia né? aparece aí Deixa na eu live e ver. me manda. É, é. Pode Mas aparecer, enfim, Andréia. Felipe, Vivi daqui a pouco vem aqui também atrás. Pode aparecer. ela não está ouvindo, não, estou Que com bom. fone. Mas, enfim, eu não pude apresentar esse trabalho, mas, enfim, eu fiquei muito feliz, né, do trabalho ter sido selecionado para poder ter sido apresentado, porque foi um trabalho bastante interessante, onde eu comparei as áreas de atuação. E aí, galera, eu quero interagir um pouquinho com vocês, deixa eu vir aqui Deixa eu nesse fazer uma bate-papo. pergunta. Eu Eu quero quero fazer que uma vocês pergunta. coloquem aí no chat. É isso que eu ia fazer, isso que eu ia Ah, perguntar. tá. Eles colocassem aí no chat as áreas de interesse, o que eles querem atuar agora, depois que se O formarem. pessoal da Coloca live aí para pode dar uma colocar olhada. até qual é a área que já está O pessoal da atuando, né? live, isso, o pessoal da live coloca aí a área de Teoricamente, quem está na live atuação. aí não é aluno. Agora, Tadeu quer ir pro CrossFit, Tadeu? Depois de tudo isso, Tadeu? CrossFit, CrossFit. É. Ó, você vê, na época eu nem citei o CrossFit Não na existia, minha né? pesquisa, né? Nem tinha ainda, Felipe, 2005. pergunta. Já vou adiantar. Na tua pesquisa tinha autismo? Tinha grupos Não, especiais, né? tinha grupos Mas não especiais, é mas eu uma. nem citei a palavra Não autismo. tá. Nem citei a palavra autismo. Eu, Na época, e outra coisa, você comparou, porque eu grupos acho de que é risco, natural, né? judô, As pessoas colocaram até luta de aí. dança, capoeira. Ao longo da formação, você vai mudando teu mindset, você vai aprendendo, conhecendo mais o mercado, vai tendo contato, fazendo network com outros profissionais, enfim. Então, eu acho natural até essa mudança de objetivo. Mas você chegou a ver pesquisas correlatas à tua em Não, outros lugares do não. mundo? Não? Não tinha. Na verdade, Felipe, foi um estudo que, na verdade, eu poderia até dado uma ênfase maior se 4 anos depois eu tivesse voltado nos calouros, já no oitavo período, e aplicasse o mesmo questionário. Entendeu? Assim, Uhum, seria. Mas foi uma sacada que eu fui ter muito tempo depois. O tempo já tinha até aham, passado. Mas, aham. enfim. Na verdade, Felipe, o tema da minha monografia foi a perspectiva de trabalho para alunos de educação física. E dentro desse trabalho, com a conclusão, como que essa perspectiva mudou durante o decorrer do curso, né? Porque realmente a gente tinha uma perspectiva dos calouros do fitness e no final a gente já tinha um trabalho voltado mais para a estabilidade, enfim, para a área escolar, para a Ah, área, né? Foi muito bacana. Mas aí, Felipe, dando continuidade, né, a gente se formou. Nos formamos em dezembro de 2005. E a gente sempre teve, eu lembro também você, né? A gente sempre teve a felicidade, desde o início da nossa faculdade, de estarmos inseridos dentro já do nosso mercado, né? No segundo período, a gente já fazia estágio remunerado na academia, eu já fazia também escolinha de o futebol, né? meu não Isso a era gente já tinha. remunerado, não. O teu era O escravizado meu mesmo? eu lembro que para eu compensar, eu fazia estágio gratuito, na verdade, lá no comecinho. Eu não sei se você lembra, para compensar, eu fazia, para conseguir, como se fosse um estágio remunerado, eu fazia estágio dentro da própria faculdade, dando aula de Lembro, hidro, e aí isso me revertia numa lembro. bolsa para a faculdade. Lembro, E eu lembro. Mas eu lembro fazia. que quando a gente voltava da faculdade, que era em Friburgo, voltava para Teresópolis, você já descia no posto ali e Ah, já ia direto para Action, né? Lembra? Antiga Action. e ali no início não era remunerado, não. Não, né? Tanto que para Mas arrumar um enfim, dinheiro eu tive que fazer negócio do ônibus lá, coordenação do ônibus também. isso, é isso Mas mesmo. é Mas isso, enfim, mas antes, entrar no mas antes da mercado. gente formar, a gente já estava Ah, inserido, né, Felipe? Então, assim, quando a gente network. formou em dezembro de 2005,
oficialmente desempregado, né? Porém, em janeiro eu digo que o Papai do Céu foi muito bom comigo, né? Porque em janeiro, formado, eu recebi 3 propostas, né? Recebi uma proposta de trabalho para trabalhar numa escola, com o ensino fundamental 1. Eu recebi uma proposta de trabalho de uma academia e recebi uma proposta de trabalho de um clube para trabalhar com futsal, escolinha de futsal. E, na verdade, assim, essas 3 empresas que eu fui chamado para trabalhar eram empresas, grandes empresas aqui na minha cidade, aqui em Teresópolis, né? Então, assim, eu me senti muito realizado por todo o network que a gente já tinha feito sem saber, né, Felipe, durante aquele período de faculdade, porque o clube era o clube que via o meu trabalho enquanto estagiário, numa escolinha de futsal. A escola foi a escola onde eu fiz estágio, a academia onde eu fiz estágio também. Então, fui efetivado nos meus estágios, né? Isso é uma conquista muito bacana. Então, quanto que esse contato antes de você se formar é importante, né? O quanto que o network é fundamental, não é isso? Mas, enfim. E aí eu aceitei 3. Para quem estava desempregado, né? Querendo casar, na época, juntando dinheiro para casar, eu falei, opa, é isso que eu preciso. Então, topei tudo. Trabalhava de 6 da manhã, meu irmão, até quase 11 horas da noite. É uma loucura, né? E 3 áreas completamente diferentes, né? Era academia de manhã cedo, abria na academia, ficava de 6 às 10, depois ia para casa, comia alguma coisa, pegava na escola de 1 às 6, e depois ia para o clube dar aula de futsal de 7 às 10, né? Uma loucura louca, louca, louca. Mas, enfim, foi um tempo de muito aprendizado, né? Foi um tempo de muito amadurecimento também. Acho que tá todo mundo aqui né, todos os alunos aqui, os profissionais, se identificando com essa história, né? Porque é muito comum na nossa área esse desdobramento aí. E a carga horária é muito longa e trabalhar em vários lugares, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Absurdo, absurdo. E aí, em 2007, casei e tal, e em 2010 eu incluo na minha formação profissional, eu incluo o nascimento dos meus filhos. Então, em 2010, nasceu o Bernardo, meu filho mais velho, né? Hoje o Bernardo já está com 10 anos. E por que eu incluo o Bernardo no meu currículo profissional, né? Na minha formação? Porque eu sempre fui apaixonado por criança, né? Talvez se eu tivesse respondido o meu questionário enquanto eu estivesse no primeiro período, eu responderia o trabalho com escola, né? Trabalhar com escola na educação infantil, porque eu sempre gostei de criança e criança pequena, né? Então, quando o Bernardo nasceu, eu tinha um cobaia ali dentro de casa, onde eu estava analisando os aspectos do desenvolvimento motor, voltei a estudar as fases do desenvolvimento psicomotor. E aí, Felipe, eu via muitos colegas, depois que se formaram, logo depois que se formaram, saía da faculdade e emendava numa pós. E assim, eu falei, caramba, será que eu estou perdendo tempo? Será que eu tinha que fazer uma pós também? Pois é, eu me formei em 2005, eu só fui fazer uma pós em 2012, 7 anos depois, né? Eu fui fazer uma pós 7 anos depois em psicomotricidade. Por quê? Porque eu tinha um Bernardo em casa que me despertou esse interesse pelos aspectos do desenvolvimento infantil, né? E na escola, dando aula de educação física, eu me sentia atraído por alunos especiais, Felipe. Então, eu tinha síndrome de Down, eu tinha aluno surdo, eu tinha aluno cego, e assim, eu me atraí de uma tal forma, e a partir da minha especialização, a partir da psicomotricidade, repare, eu levei 7 anos, né? Eu me formei em 2005, 2012. Eu observei, eu fui amadurecendo profissionalmente, não é isso? E eu pude observar as demandas do mercado. Aonde que eu poderia me especializar para atuar de uma forma mais assertiva, né? Eu lembro que em 2005, 2006, o pessoal se formou, todo mundo fazendo pós em fisiologia do exercício, em reabilitação cardíaca, em treinamento de força, a galera toda voltada para o fitness. Eu falei, pô, não é isso que eu quero. Então, eu vou dar um tempo, vou me inserir no mercado, né? Então, eu fui para 3 áreas diferentes, né? Do mercado, né? Já em 2012, eu já não estava atuando nessas 3 áreas, né? A partir da minha especialização em psicomotricidade, né, mais maduro no mercado, mais valorizado profissionalmente, eu foquei no trabalho de escola. Né? Saí do clube, saí da academia e continuei paralelo com os personagens. Aí eu atendia personagens em casa, residencial, que é onde eu podia cobrar um pouco mais, né? Um tempo de bagagem, a gente vai tendo know-how, a gente vai tendo mais criando conhecimento, autoridade, a gente cobrar um pouco mais, né?
Enfim, então eu continuei o trabalho na escola, aí eu trabalhava em 3 escolas, né? E o trabalho com personal domiciliar. É isso. A escola, uma grande paixão, né? O meu primeiro amor, sempre quis trabalhar com criança mesmo, né? E o personal pelo lado financeiro, né? Claro que eu gostava também do contato interpessoal, né? Aquela galera em academia, aquela muvuca, não, mas o contato que o personal me proporcionava, né? Aquele face to face, que a gente chama, né? Assim, é muito bom. Sempre gostei muito disso, né? Então, foi muito bacana esse período, né? Então, Onde de eu tinha novo, ó, escola. vou juntar o teu conteúdo aqui com o conteúdo de mais cedo. Identificou o propósito, analisou o mercado, viu qual é o público-alvo. Tá tudo dentro de um planejamento. Garanto se eu perguntar para você, se arrepende de ter feito pós 7 anos depois? Pode ser alguma, Então, pode ser alguma. legal. Então, Talvez se eu assim, tivesse feito treinamento de força, eu tivesse feito reabilitação, eu não teria essa visão que eu tá tenho vendo hoje, que não né? tem regra, galera? Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou emendar minha pós na graduação. Tá, existem aspectos positivos e negativos disso. E ao mesmo tempo, eu vou fazer depois. Também tem aspecto positivo e negativo, tá? Mas é importante Verdade, você se cada um, cada planejar. um. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, nesse momento, eu estava realmente focado nas escolas, pelo amor, pela paixão, pela educação, e também pelo contato com os meus clientes personais em casa, né? E aí, em 2013, veio o Guilherme, o segundo filho. Não é isso? Veio o Guilherme, e como eu disse para vocês, eu incluo, e chega, parei por aí, só tem 2, tá? Por enquanto, né? Não, 2020 é um chega, ano que tá chega. mudando tudo, irmão. Não. Minha esposa teve que fazer uma esterectomia, teve um problema no útero, Quem disse que é então com ela, cara? não pode. Filho, tu precisa fazer com a tua própria esposa. Eu digo para ela que eu tô Ah, fértil, né? Tô é isso sempre aí. fértil, ela que não. Mas Só enfim, besteira. em, dois, É isso que dá em engajamento, 2013, besteira. é verdade. Então, assim, em 2013 veio o Guilherme, então, assim, 2 cobaias em casa, né? Guilherme é autista, Então, não, né? eu tinha. Não, nenhum Ah, dos dois, tá. nem o Guilherme e nem o Bernardo, né? Mas eu O fiz uma Guilherme, associação. então, eu tinha os dois em casa. E ali eu tinha a minha pós fresquinha, eu tinha feito a pós em 2012, eu tinha a pós fresquinha e aplicando direto com os dois em casa, desenvolvimento motor, enfim. Tanto que o Guilherme, cara, não que eu tenha queimado etapas do desenvolvimento, mas o Guilherme andou com 10 meses, né? Assim, a gente Caraca. sabe que a média da criança andar no Brasil é de 1 ano e 2 meses, né? O Guilherme andou com 10, enfim, porque a gente estimulava, né? Estímulo nunca é negativo dentro do tempo certo, do período certo, respeitando as etapas do desenvolvimento, né? Mas enfim. E aí, Felipe, a partir daí, como eu disse para vocês, né? As escolas, eu tinha essa atração por esse público. E as escolas, a partir da minha especialização, a partir de ver também meu crescimento profissional, as escolas me ofereceram uma carga horária à parte da educação física para eu fazer um atendimento individualizado para essas crianças, tá? Para essas crianças que eu atendia na escola com dificuldades especiais, né? Então, na época chamada crianças especiais, hoje a gente já usa o termo de crianças com necessidades educacionais especiais, não é isso? Então, eu tinha essa oportunidade de ter um trabalho individualizado com essas crianças, né? E aí, cara, eu tinha, como eu disse para vocês, né? Tinha autista, tinha síndrome de Down, tinha surdo, tinha paralisia cerebral, né? Cadeirante, né? A gente, E como só fazer uma comparação. Eu fiz uma live com um amigo meu que ele é fisioterapeuta, ele tem uma clínica nos Estados Unidos e a gente estava falando sobre o Covid, como é que ia ser a reabertura de mercado lá em Nova York e tal. E ele e a esposa são físio. A área dele é essa físio mais ortopédica, né? E a dela é exatamente isso aí, na escola. Lá na escola tem um fisioterapeuta para fazer esse trabalho de atendimento para crianças com necessidades educacionais especiais. É isso? Acertei? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então, enfim, a partir daí, Felipe, o trabalho foi dando super certo, cara. Eu fui me apaixonando cada vez mais, né? E em 2015, eu fiz um curso que mudou meu olhar, né? Que me deu uma sensibilidade de vida assim, incrível. Um curso de introdução à arte terapia.
né? Eu nem imaginava que esse tipo de curso poderia existir, mas uma amiga psicóloga botou um link, eu olhei, entrei, gostei. E foi um curso rápido, de 3 meses, uma vez por semana, um curso presencial, onde eu estava numa turma com 12 mulheres, todas psicólogas, só eu, homem, e da educação. Eu pude aprender demais com esse grupo de arte e terapia. Incentivado, incentivado por alguns colegas, por alguns médicos, por alguns psicólogos, por alguns professores, incentivado por eles, por saberem e verem o meu trabalho na escola com essas crianças de forma individualizada, eu fui incentivado a abrir um espaço, a sair do ambiente, a sair não, a expandir do ambiente escolar para o ambiente clínico, para o ambiente terapêutico, né? E foi aí que, em 2015, eu montei uma sala numa clínica de fisioterapia, uma clínica de fisioterapia de estética, de reabilitação. Eu fiz uma parceria e abri uma salinha pequenininha, 9 metros quadrados, 3 por 3, né? Um ovinho a sala. E aí, Felipe, eu comecei a receber tudo quanto foi demanda, cara. O meu trabalho em cidade pequena, Teresópolis, você conhece, né? Um Uhum. fala para o outro, um fala para o outro, vai falando e vai falando. Então, assim, minha agenda começou a lotar. E eu senti a necessidade de, além da psicomotricidade, buscar um algo mais, né? Então, eu comecei a receber crianças com muita dificuldade na motricidade fina, na coordenação motora Uhum. fina, crianças que não estavam conseguindo se fazer a pega no lápis, enfim, se alfabetizar. E aí, eu fui buscar ferramentas, materiais artesanais para confeccionar materiais, para confeccionar objetos terapêuticos, para trabalhar a coordenação motora fina. E aí, pesquisando na internet, eu vi um lugar chamado CDI, Centro de Desenvolvimento Infantil. Esse lugar é em Recife. E aí eu vi que lá no CDI eles usam, esse Centro de Desenvolvimento Infantil, eles usam muitos materiais confeccionados por eles mesmos e tal. E achei interessante, comecei a visitar a página e vi lá, link aberto de inscrição para o Summer Camp. Summer Camp? Será que é isso? Aí vi lá que era uma capacitação, uma formação, tal, onde eles iam produzir alguns materiais, tal, em janeiro de 2016. Falei, beleza. Mandei lá o e-mail, dizendo que estava interessado, pediram um currículo. Essa formação essa capacitação era por análise de currículo e sem muita esperança mandei, né? Recife, não estava nem pensando em viajar, tal. Para minha surpresa, 15 dias depois recebo e-mail de volta que meu currículo tinha sido selecionado para essa capacitação. Aí, quando fui ver, janeiro de 2016, o mês de janeiro todo, lá em Recife, eu olhei para a Andréia, para minha esposa, olhei para os meus filhos, e agora, Andréia, vai, isso que tu quer, vai. Mas um mês sozinho na Recife, como é que eu vou fazer? Vamos ver. Não, se lá, se é isso que tu quer. E fui com a cara e com a coragem, né? Fiquei longe de casa, longe de esposa, longe dos filhos, janeiro, o mês inteiro, numa imersão. E quando eu cheguei lá, cara, quando eu cheguei lá, não era nada daquilo que eu imaginava. Eu fui para aprender a confeccionar materiais para coordenação motora fina. E eu estava dentro de um centro nacional referência em autismo, né? Esse centro era gerido pela Patrícia Piacentini, que é uma grande mestra do desenvolvimento infantil, né? A Patrícia, só para vocês terem uma ideia, a Patrícia ela trabalhou durante 15 anos na Califórnia, nos Estados Unidos, com um modelo de intervenção DIR Floor Time. E a Patrícia estava trazendo para o Brasil esse modelo de intervenção. Ela voltou para o Brasil, ela morava em Recife, então ela voltou para a cidade natal dela, né, depois de 15 anos fora, e ela montou o Centro de Desenvolvimento Infantil lá em Recife para atender as crianças de lá. Crianças com a mesma demanda de autismo que ela atendia lá nos Estados Unidos. E lá no CD, eles também confeccionavam materiais para essas crianças. E aí eu fui para lá para aprender a confeccionar material e me dei de cara um mundo dentro do autismo. E ali, literalmente, eu aprendi o que era o autismo, né? Fui apresentado ao autismo e ao modelo da IR Floor Time, cujo qual hoje eu sou especialista. E aí, Felipe, lá eu aprendi na teoria e na prática. Lá foi ferro e fogo, né? Eu lembro que na primeira semana, sexta-feira, me deu um surto de choro, comecei a chorar no quarto. Eu fiquei alojado lá mesmo, foram 30 dias, lá no Centro de Desenvolvimento Infantil, hospedado, alojado. Éramos 18 profissionais de tudo quanto é canto do Brasil, né? Além de eu, que era educador físico, tinha também fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Você era a E eu, minoria. educador físico.
Era minoria, éramos 18, era eu e mais um educador físico, os únicos dois homens, né? E 16 mulheres. Mas, enfim, até aí para mim nada de novidade, porque na escola os homens, Que pelo menos bom, né? até educação Acho até bom infantil, falar, cara, tô num lugar que é Oceano Azul, né? pois é. Mas, enfim, ali, naquele período de janeiro de 2016, eu estava inserido numa colônia de férias para crianças autistas. Tá? Então, nós éramos 18 profissionais, fomos divididos em 4 grupos, tá? E cada grupo ficava responsável por uma faixa etária. E a gente fazia um rodízio durante as 4 semanas. Então, a gente passava por todas as faixas etárias, de 2 anos a 12 anos, né? Eram 4 faixas etárias diferentes. E aí, Felipe, eu aprendi na teoria de manhã, porque de manhã a Patrícia dava aula para gente sobre o modelo DR for Time, sobre o autismo, e à tarde a gente aplicava com as crianças na colônia. Então a gente aprendia de manhã e de tarde aplicava. E, cara, um caos, um Perfeito. caos. Não, mas A perfeito. gente tinha. Acho que minha câmera deu uma travadinha aqui. Deixa eu É, voltar aqui. deu uma sumida. Bom, na live tu tá, mas Bom, na beleza, sala acho que de aula voltou. lá Mas enfim, está voltando. voltou, Mas voltou. enfim, Felipe, foi um mês de muito aprendizado, uma Mas por que imersão, que você falou sabe? Então, assim, que ficou se sentindo angustiado lá e tal? então, pois é, porque eu fui atrás de uma coisa, eu entrei nessa especialização, nessa capacitação atrás de objetos de coordenação motora fina e eu me deparei com uma formação em autismo, com Maior, uma né? capacitação, com uma profissional top, com conhecimento inigualável, vindo para o Brasil, dando para a gente tudo aquilo, né? E a gente aplicando à tarde. A gente aprendia de manhã e aplicava à tarde. E aí, cara, eu estava um ritmo muito acelerado, muita informação, autistas de diferentes graus, desde crianças super funcionais, a gente tinha lá um menininho de 3 anos, pô, falava inglês, entendeu? Assim, super funcional, se comunicava, né? Em compensação, a gente tinha outro lá de 11 anos que a gente deixasse, se a gente deixasse, ficava no canto da sala, batendo a cabeça, arrancando o cabelo e comendo. Tamanha severidade, entendeu? Um autista super severo. Então a gente tinha vários graus. E como que eu aprendi, Felipe? Como que Imagino, foi nossa. rico e produtivo Ah, essa imersão? Tô vendo até que na live o Bruno Carvalho, parceiro, estava lá comigo, educador físico também. Né, Brunão? Muito legal. Foi um período assim de muita aprendizagem. Mas na primeira semana eu surtei. Falei, caramba, não é isso que eu quero. Mas quando eu fui tomando conhecimento do que era o floor time, conhecendo um pouquinho mais sobre autismo, eu realmente vi que ali era um leque que tinha se aberto na minha frente, que eu não tinha nem noção do que esperava de mim. Né? E quando eu e- voltei lá de Recife, né, pode falar, você quer fazer Não, alguma não, pergunta? fecha aí, fecha aí. E quando eu voltei lá de Recife, eu tinha muita coisa para botar para fora, tinha aprendido muita coisa, né? E ainda com a necessidade de aprender mais. Então aí daquela salinha pequenininha, né, eu fui chamado para trabalhar numa clínica, abri uma clínica nova aqui em Teresópolis, uma clínica específica para criança, né? Da minha salinha pequena, do meu ovinho, onde eu estava trabalhando individualmente, eu fui chamado para fazer parte de uma equipe multiterapêutica, né? Com fono, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, enfim, com uma série de especialidades que me acrescentou bastante, né? Então, hoje eu trabalho, né? 2020, trabalho na Interativa desde 2017, né? Tive que sair da minha Interativa. salinha por um crescimento maior. Interativa é um núcleo terapêutico, é uma clínica que tem aqui Ah, na minha tá. cidade, uma das maiores clínicas na região serrana, uma das maiores clínicas do estado, que faz esse trabalho para crianças especiais, né, um trabalho pediátrico mesmo. Enfim, e aí, Felipe, Deixa eu eu. adiantar então. Vou fazer uma pergunta que Pode, já vai pode, andar um pouco. pode, É um pode. campo, então, super potencial para educação física, aberto. E por que que o professor de educação física ele tem potencial de ser um profissional diferenciado, especificamente lidando com autista? O Cara, pouco olha que eu só. conheço, que eu pesquisei, eu vejo quanto o Uhum. professor de educação física, quanto a educação física agrega num tratamento multi do autismo. E aí eu queria que você explicasse tecnicamente o porquê. Pois é, Felipe, como eu estava dizendo, né, voltando lá no início, foi aquela questão do personal, da relação interpessoal, que era algo que me atraía muito, né? Mas o autismo ele tem como grande dificuldade, a gente chama tríade do autismo, né? São 3 fatores que
que determinam o diagnóstico do autismo. Então, uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade na, na interação junto com essa comunicação aí, né? Padrões restritos e repetitivos, né? Então, quando a gente entra, voltando lá na questão da relação interpessoal, eu descobri, né, dentro do autismo, como que eu poderia, através da educação física, através do esporte, através da bola, através de uma brincadeira, como eu poderia me relacionar com esse autista, né? Costumam dizer aí, tem alguns paradigmas, eu não gosto muito disso, né? O autista tem um mundo particular, tem um mundo dele. E, na verdade, eu penso diferente. O autista tem o mesmo mundo que a gente, ele só tem uma forma diferente de ver o mundo. E a educação física me trouxe essa possibilidade de olhar o mundo da mesma forma que ele, de tentar, através dessa interação, conseguir afetar esse autista. Afetar, no que eu digo, no sentido de acessar, né? No sentido de até mesmo levar afeto, entendeu? Então, assim, Felipe, é muito abrangente, é muito aberto, existem possibilidades mesmo. O autismo, tá? Não estou dizendo uma pessoa autista que tenha outras comorbidades, vamos chamar assim? Posso chamar assim? Pode, é muito comum a comorbidade dentro do autismo. Mas eu não sei se o autismo é uma morbidade, né? Então, se eu chamar uma comorbidade, eu não sei se eu estou falando correto. Tenho maior medo de, na internet, falar uma besteira e. Não, o autismo não é uma a gente não doença discute uma doença, não. de É uma uma condição. condição, entendeu? É uma condição. Então, assim, com autismo você tem outras condições que Tá. agravam o quadro. Mas a entendeu? condição autismo, tá? Ele é diretamente proporcional a déficit cognitivo, ou seja, não déficit, limite cognitivo? Então, você tem agora com a nova nomenclatura, né? Você tem o autismo com déficit cognitivo e sem, né? Na verdade, o autismo ele foi subdividido, né? Você tem autismo com déficit de linguagem ou sem déficit de linguagem. Você tem, enfim, uma série de graus de autismo, né? De tipos, vamos dizer assim, né? Para poder ter essa questão de severidade, de déficit intelectual. A gente tem autistas com super QI, entendeu? Mas, em compensação, a gente tem autistas que têm um QI muito aquém. Então, enfim, é muito abrangente mesmo. Então, cada caso é um caso, não tem jeito, né? Cada caso é um caso. E isso aí, Felipe, é aí que eu queria chegar. E é isso aí. Quando eu voltei lá de Recife, eu voltei com mel na boca. Novo DSM. O que é DSM? DSM é Manual de Doenças Mentais, né? Que é um desculpa, manual americano. Que é um manual americano, né? DSM-5, que ele mudou algumas nomenclaturas para facilitar a questão do diagnóstico também, né? Enfim. Mas aí, quando eu voltei lá de Recife, eu voltei com mel na boca. Pô, eu preciso saber mais do DIR for Time. O que é o DIR for Time? Aquilo que a Patrícia estava ensinando para a gente de manhã, né? E a gente aplicando à tarde, eu vi que dava muito certo, né? E eu queria mais. Então, eu fui buscar uma formação específica, já dentro do autismo, né? No modelo DIR for Time. Porque dentro do autismo, a gente tem várias formas de intervenção. Dentre elas, o DIR for Time. Você tem o ABA, você tem o PECS, você tem o TEACH, você tem o Sunrise e o DIR for Time, dentre outras. Fazendo uma analogia, para emagrecer você pode correr, fazer musculação, nadar. Isso aí. Né? Então, isso aí. Eu fui buscar dentro do autismo. Olha só como o funil vai diminuindo, né? Aí, já dentro do autismo, eu fui buscar essa formação dentro do modelo DIR for Time. Você vai explicar, mas pelo nome eu já imagino que seja alguma coisa no chão, fazendo um trabalho ali de chão, vamos dizer assim. Pois é, a gente traduzindo... Não deve ser. Não, então, a gente traduzindo o DIR, que é uma sigla, tá, traduzindo para o português, a gente trabalha o D, a gente trabalha os níveis de desenvolvimento infantil, tá? Então o modelo tem os seus níveis, tá, de evolução. O I, a gente trabalha exatamente isso que a gente estava falando, a individualidade da criança, né? A individualidade da pessoa, cada pessoa é diferente, não tem uma receita de bolo. Então a gente tem que analisar o perfil daquela criança, fazer uma avaliação minuciosa, para aí sim a gente poder fazer as intervenções dentro das escalas do desenvolvimento. Entendeu? Então a gente tem a parte estrutural de desenvolvimento, mas a gente tem o perfil individual da criança e o R,
que é o apaixonante dentro do IR, são os relacionamentos, Felipe. Uhum. Como que a educação física entra nesse R aí, Mas né? sei. A gente sabe que nós, professores, né, temos um algo diferente, somos carismáticos, né? Principalmente os professores de educação física, né? Tem um algo a mais. Nós somos os professores mais adorados da escola, né? Por quê? Porque não dá Claro, aula, nossa porque não matéria é dá lúdica, prova. a nossa matéria é lúdica, a nossa matéria favorece, mas a gente tem um algo diferente, Claro. né? A gente tem, eu digo que é um sacerdócio que a gente tem dentro de nós, é uma missão que a gente tem dentro de nós, não é isso? É. Então, isso aí, Felipe, esse dentro do R, do DIR, for Time, como que isso otimizou o meu relacionamento com as crianças autistas, né? E barra floor time traduzindo para o português é tempo de chão mesmo, né? O tempo que a gente passa no chão brincando com as crianças, né? Onde a gente acredita que o desenvolvimento se dá de baixo para cima, né? A criança, quando está se desenvolvendo, o bebezinho, ela busca logo o chão, ela quer explorar. Mas, enfim, Ah, o floor legal. Não time quer dizer que é é todo o trabalho no chão, mas é uma analogia da base isso, para o topo. isso, por exemplo, o autista. O autista ele tem Eu muita não conheço, tá, dificuldade. galera? Vocês acham que a gente combina a live Pois aqui? Vocês não é, pois combinam é. nada. O autista tem muita dificuldade. Tamara entrou aí, minha amiga lá de Recife, O beleza, legal, fisioterapeuta falando muito bom. também. Fisioterapeuta, Ó, o isso aí, Pablo muito aqui, bacana. nosso Fiquei colega. encantado, uma vez que acompanhei um atendimento de um autista de 4 anos. Durante o atendimento, escreveu o alfabeto inteiro, cantava. Muito bacana, muito bacana. Mas então, Felipe, é, a gente acredita, a gente percebe, né? O autista tem muita dificuldade, alguns autistas, claro, de olhar para a linha T do adulto, né? Então, quando a gente está no chão com a criança, a gente se aproxima, a Uhum. gente consegue uma forma de acessar aquela criança e o Floor Time me traz ferramentas para que eu consiga, através do engajamento, acessar aquela criança. E dentro dos níveis de desenvolvimento, subir degrau por degrau, degrau por degrau. Né? Legal. E sim, é maravilhoso, maravilhoso. Quando eu falo É, de Floor Time, eu poderia ficar aqui horas e horas falando do modelo DIR, porque é apaixonante. a Né? É gente aprende apaixonante. lá em metodologia de ensino e tal, que quando você vai trabalhar com criança, o ideal é descer, falar no nível dos olhos, né? É toda uma Isso aí. postura, né? Toda uma Uma progressão linguagem pedagógica, né? corporal também que favoreça, né? E eu Mas imagino então, que no Felipe, autismo aí isso tem que ser potencializado, porque como ele tem tem que ser diferentes maneiras de se potencializado. relacionar, eu falo por Pois angústia é, mesmo, que eu sou professor de sala de aula de escola e a gente tem lá alunos autistas, e eu tenho alunos autistas, dois na mesma turma de níveis diferentes. E às vezes com aquela turma de 30 e poucos, 40 alunos, você ter dois autistas em níveis diferentes é um desafio enorme trabalhar. Eu estou falando de verdade. adolescente, não sei como foi trabalhada a base deles, o desenvolvimento. Então, quando eu pego os garotos lá com 15, 16 anos, um com um nível de autismo mais elevado que o outro, pô, é tenso. Eu me coloco numa posição de falar assim, cara, eu sou um leigo, e realmente sou um leigo nesse atendimento. Verdade, verdade. E aí, Felipe, eu busquei, quando eu voltei de Recife, voltei com mel na boca, eu busquei uma formação mais específica, então eu me filiei a uma instituição americana, porque o DIR é uma abordagem americana, né? E agora chegou no Brasil a formação em português, né? Eu sou da primeira turma, formada em português pelo ICDL, que é o Centro Americano, capacitado para fazer essa formação. Então, assim, eu estudei muito, cara. Foram 3 anos, são ainda, né? Busco sempre estudar. São 3 anos de estudo, onde eu tenho uma aula com a minha professora americana, a Patrícia, brasileira também, fazendo a tradução simultânea, dando os seus exemplos, explicando. E, assim, são 3 anos estudando a fundo o modelo DIR, né? E Dois hoje, cara, exemplos legais aqui, ó, rapidinho, Felipe, só para. Que como a gente tem dois locais aqui, aqui deixa eu no dar uma olhada chat a nesse. galera tá falando o seguinte: o Luizinho falou que o Asperger é um grau de autismo mais leve, que é bem tranquilo de administrar. Não sei se o Asperger é um grau de autismo, não sei. Eu sei que Na se chama verdade, assim, né? com a nova nomenclatura que a gente tem hoje, não está mais nem usando o Asperger, né? O Ah, Asperger não está sendo mais usado. Hoje, me para corrige aí, facilitar, cara, se eu falar errado. É ficou. Asperger. Então, hoje para facilitar o autismo dentro do novo DSM, ele está dividido em severo, moderado, leve, severo,
Perdão, Leve, moderado, leve, severo. moderado e severo, Ah, entendeu? Então, assim, facilitou um pouco essa nomenclatura, né? O Asperger, no caso, ele pode ser considerado um leve, entendeu? O autismo leve. beleza. Então tá correto ali, que dá para administrar bem e tal. E o Lucas deu, o Da. Nicolas deu um depoimento dele, que ele é da seleção de judô, ele é um atleta de alto rendimento, então ele falou que dava aula Uhum. numa escola, né, em São José dos Campos, onde ele mora, e um aluno autista no começo ele sofria para dar aula. Depois de um tempo ele de convivência e pesquisa, ele adotou algumas estratégias que conseguia fazer a participação integral. E esse aluno em questão tinha uma dificuldade em socialização com outras crianças, mas hoje ele afirma que, graças às aulas de judô, ele tem uma relação muito melhor com os amigos. Bacana, que bacana, né? Você vê Depoimento como aí. aí o esporte, o judô, serve como uma ferramenta de integração, de socialização, de relacionamento, né? O professor Pablo botou aqui é, no Instagram, né? O afeto diminui as diferenças com os autistas, é verdade, né? O afeto aproxima, né? O high affect, a gente usa muito essa expressão dentro da IR, o high affect, subir o nosso afeto para a gente. High up. High High affect, affect. afeto. Ah, tá. Tá, já foi. Afeto, né? Afeto. A gente subir o nosso afeto para a gente conseguir, de certa forma, afetar, né? Atingir, acessar aquela criança, né? E o afeto é fundamental. O R fala muito disso, né? O R E deve dentro do ter modelo muita DR dificuldade desses em casa, né? Porque a relacionamentos. criança em casa, imagino que o pai. Teve um exemplo agora, fiquei de te mandar essa matéria, esqueci. De uma mãe nos Estados Unidos que adotou uma criança e, né, a criança foi crescendo, viu que a criança era autista, com 4 anos de idade ela devolveu a criança. Então ela adotou lá bebezinho e devolveu. Olha como é que essas crianças devem sofrer, eu não posso falar, você pode melhor do que eu, por desconhecimento. Então o nível de afeto que ela tem em casa, por desconhecimento, nem por maldade, deve diminuir muito, né? E acho que essa abordagem afetiva deve ajudar muito. Tô só no Felipe, achismo aqui, hein, galera. a gente tem inúmeras pesquisas, não, olha só, você está certo, porque a gente tem inúmeras pesquisas de crianças dentro do espectro, tá? Que passaram por orfanatos. Crianças que até 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, ficaram privadas dentro de um bercinho, né? Tomando aquela mamadeira, sem sair do berço, sem se Absurdo. envolver, sem se Limita o relacionar com desenvolvimento ninguém. desse indivíduo. Pois é. Então, assim, como que a gente tem aí pesquisas que mostram isso, né? Autistas que tiveram origem, né? Vieram de casa de adoção, que não se relacionavam, que não tinha aquele afeto materno, não é isso? Então, é muito complicado realmente, você está muito certo, né? Ó, você lê aí o comentário da live que eu vou ler o comentário aqui da aula, tá? Eu estou vendo. A Tem- Cíntia botou aqui, ao meu ver, o profissional de educação física, independente de ser portador de TEA, todas as pessoas são diferentes. Como mãe de portador de como mãe do portador e profissional de saúde, observo que hoje ainda falta muito. É verdade, a gente Ela tem é que ter uma mãe, visão então. realmente Eu não conheço. Cíntia é minha diferenciada. aluna. Tem que ter uma sensibilidade para acolher, né, Cíntia é Felipe? sua amiga? Tem alguma. Eu não conheço. Pelo menos estou ligando o nome à pessoa. Cíntia, você foi minha aluna? Ou é minha aluna? Porque educação física se faz com todos. Acredito que isso auxilia. Inclusiva. Educação inclusiva se faz com todos, concordo. Acredito que isso auxiliará decisivamente o trabalho do professor. Perfeito. Educação inclusiva, É. perfeito. É isso E mesmo. é tão E a difícil gente fazer educação inclusiva, tão difícil. Eu estou falando aqui no nível de graduação, a gente está com uma turma de graduação. Existem questões com alunos que eu simplesmente não tenho condição de trabalhar. Alunos que têm problemas, inclusive de níveis de grau de autismo e problemas de relacionamento ou com tecnologia. Hoje, agora, as aulas são totalmente dependentes de tecnologia, que a gente, por falta de estrutura e tempo, não tem como trabalhar. Eu tenho mais 80 alunos numa sala de aula que eu tenho que impor limites que, infelizmente, não consigo incluir todo mundo. É muito difícil. Então, essa educação Olha só, inclusiva Felipe, passa dos problemas também socioemocionais e passa. de saúde. Verdade, verdade. É muito mais além, né? Muito. Assim, o Nicolas está dizendo aqui, tem um filme indiano na Netflix muito bacana relacionado ao autismo e dislexia, como Estrelas na Terra. Ó, feriado amanhã, eu sei que está todo mundo em Não casa, vi, né? vou ver. Vamos ver esse filme, é maravilhoso. Todo professor tem obrigação de ver esse filme.
ok? Só não- Dever de casa para amanhã, tá? O- Como Estrelas na Terra. É um professor maravilhoso, assim, esse filme é muito inspirador, vocês vão ver que é diferente, não vou dar spoiler aqui não, deixa eu né? anotar até esse aqui. Verdade, não fomos capacitados, é isso mesmo, Pablo. Não fomos capacitados, a Não, claro que graduação, não, é. infelizmente, ela pincela, né? E, na verdade, assim, é o que eu digo, sabe, Felipe? Vocês podem discordar de mim, mas a graduação, ela vai me dar um conhecimento, tá? De 100% de conhecimento que eu posso adquirir, ela vai me dar Isso. aí, talvez, Ah. 20, E 30%, eu falo tá? que é muito menos. Eu falo que é Eu estou 5%, chutando alto. de 5 a Então, 10%. assim, o, o restante você vai conseguir no estágio, ok? Nesse network, nesse contato aí que você vai fazer. E, meu irmão, correndo por fora, estudando, capacitando, se aprofundando. Se eu tivesse saído da faculdade em 2005, tivesse só na faculdade, eu estaria hoje. Vou até bater um papo reto aqui para vocês, tá, pessoal? Eu estaria hoje dentro de uma academia, frustrado, triste, fazendo o que eu não gosto, sendo muito mal remunerado, né? Porque academia a gente sabe, vou dar um exemplo aqui na nossa cidade, pô, academia que paga bem, tá? A academia paga aí R$ 13 a hora aula, R$ 15 a hora aula, né? Lastimável, né? Enquanto a escola, a gente sabe que paga pouco também, mas paga um pouco melhor, né? E hoje, dentro dessa possibilidade desse atendimento terapêutico, no trabalho em clínica, a gente tem uma valorização melhor, Grupos a gente tem uma especiais, que é a matéria remuneração. que a gente está aqui, você trabalhar com populações especiais, ser especialista em autoridade em populações especiais, a gente está nessa matéria agora especificamente, não é de marketing, mas eu vou puxar o marketing aqui. Especialista, autoridade em grupos especiais, tem muito mais valor de mercado hoje, infelizmente, falando assim, infelizmente, do que algumas outras especializações em educação física. Eu acho que se você é autoridade de referência em alguma área, o nível de valor tem que ser igualmente alto, sabe? Então a gente ainda tem muita diferença no nosso mercado. Pois é, Só, A Joseli está dizendo aqui que é um grande desafio para todos os professores, é ter que com se certeza, aperfeiçoar. E é isso aí, Felipe. com É certeza. estudar sempre. É o que eu digo, sabe? Quem valoriza e respeita o seu público precisa se atualizar e se capacitar sempre. E para isso você vai ter que investir, cara. Essa formação que eu fiz no ICDL, uma formação caríssima, paga em dólar. Né? Uma formação aí de Aham. R$ 12.000, cara. Entendeu? Então a gente tem que investir, a gente tem que se capacitar, a gente tem que estudar sempre sim, para poder, claro, a gente oferecer melhores condições, tanto para o nosso aluno quanto para o nosso paciente, né? Mas também a gente ter uma condição melhor de trabalho, a gente ter uma valorização profissional. Quem de nós não está estudando, né, para ter uma valorização profissional? Todos nós queremos essa valorização profissional, não é isso? Então, gente, estudar sempre, né? Então, estou há 3 anos, terminei ano passado, terminei no final de 2019 essa minha formação dentro do DIR Floor Time, né? Agora eu vou entrar numa nova etapa, onde eu vou formar, eu seria um trainer, né? A gente diz o trainer, seria um co-líder, onde eu quero formar novos profissionais, mas hoje eu já estou habilitado para fazer o coaching com os pais, com professores, né? Isso, a minha formação me habilita. No final, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de coaching, Só, mentoria, se alguém se interessar. Tá? Mas rapidinho, Felipe, só para ah, finalizar, né? No final de 2019, eu fui apresentar o meu. Eu fui apresentar um trabalho. Tá? Eu fui, na verdade, tive um trabalho selecionado para ser apresentado no Congresso Internacional de Psicomotricidade, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Final de 2019. E fiquei super feliz do meu trabalho ter sido selecionado, né? Foram 73 trabalhos enviados, o meu trabalho ficou entre os 15. eu vi, eu Me vi. deu uma alegria muito grande eu poder ter ido nesse congresso, nossa, com feras, psicomotricistas fera, Vitor da Fonseca, entendeu? Muita gente boa lá, né? Onde eu estava tendo a oportunidade de apresentar o meu trabalho. E para minha surpresa, para minha grande surpresa, o meu trabalho foi premiado, né? Fiquei entre os 3 melhores trabalhos, ganhei uma placa de homenagem da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Deixa eu pegar a plaquinha para vocês verem Vai rapidinho. lá. Aqui do lado. Deixa eu ler aqui alguns comentários enquanto isso. Autismo em Foco, estava lá no congresso também. Falou que foi Aqui a plaquinha do lado, sensacional. né? O que você está falando aí? O Autismo em Foco, esse perfil aqui, deve ser de alguém que te Da minha conhece. amiga Tamara, de Itaperuna, participou comigo lá em Ela estava lá Recife, no uma congresso. fisioterapeuta fantástica, fantástica, né?
E aqui, ó, eu tenho a plaquinha para mostrar para vocês do Congresso Internacional de Publicidade, fui premiado, né? Meu trabalho foi em segundo lugar. E assim, maravilhoso, sabe? Esse reconhecimento profissional, mas só tem quem estuda, Parabéns. quem corre atrás, né? Então, Se assim, a gente dedica. tem que realmente estudar sempre, se capacitar sempre, e a gente colhe os frutos lá na frente, né? Hoje eu tenho 15 anos de formado, e eu posso dizer que eu sou um profissional plenamente realizado na minha profissão. Ainda tenho muitos objetivos a conquistar, né? A Cris Corraguinha está falando aqui, sou suspeita para falar do Felipe, excelente Obrigado, profissional. obrigado. Ah, não, Obrigado, é do Cris. Felipe, não é do Obrigado. Felipe. Não, é do Felipe. É, Está tá falando vendo? de mim, você é Felipe. Pô, Mas deixa, você também é excelente tá vendo? profissional, Muito te dou esse obrigado, muito crédito. obrigado. Olha só, Mas, rapidão, enfim, Felipe, eu Felipe, lembro, a gente precisa estudar sempre, cara, se capacitar sempre, se não tenha aperfeiçoar dúvida. e descobrir aonde que a gente pode E a gente vê aqui, ó, a galera que está aqui colocar para de fora. manhã aqui estudando, né? A gente está entregando conteúdo pesado aí. A gente vê que tem uma galera muito mais interessada do que outras. E isso vai refletir em algum momento, não tenha dúvida. Se você está na dúvida assim, pô, estou estudando e não está fazendo diferença, vai fazer diferença. Estou me especializando, mas não vai fazer diferença. Calma, vai fazer. É, só uma coisa, você falou assim, o Felipe falou uma coisa muito interessante. Se eu não tivesse, se eu tivesse ficado na academia, eu seria um profissional frustrado. O problema não está na academia, galera, tá? Não. Só para a gente deixar claro que antes que comece o mimimi, tá? O problema não está na academia, está no profissional que precisa ter o seu propósito identificado. É o passo zero, qual a tua missão no mundo aí. Então, o Felipe, desde sempre, a gente estudou junto, desde sempre eu lembro que ele tinha mais uma tendência para o lado escolar, eu não, apesar de hoje trabalhar, né, gostar muito, né, mas a gente lembra, a gente fez eu lembro que eu passei num concurso do Estado, lembra que a gente fez no sétimo período um concurso? A gente foi Foi, para Friburgo fazer uma prova, foi, passei Fê. naquela prova, não fui chamado, e talvez ainda bem que eu não tenha sido chamado, porque eu ia ser um profissional ruim, fazendo um trabalho ruim, porque não era o meu propósito. Eu aprendi com o tempo como é importante esse trabalho com criança. Então, assim, nada errado em trabalhar com academia, basta que você. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Gosto de fazer meus treinos, né? Mas enquanto profissional, eu vi que não era a minha área de atuação. Eu tenho Pode. certeza que muitos aqui que estão assistindo a gente serão excelentes profissionais e plenamente realizados dentro de academia, dentro de uma piscina, né? Exato. De um hotel, Não dentro tem dessas área errada. 23 áreas, e quantas áreas tem, né? Gestores, enfim, Não né? tem que Cada um vai entrar achar a numa. sua área. A gente não tem que entrar numa de novo, polarização. Ah, porque o fitness é melhor do que a licenciatura. Não. Ah, porque a recreação é só brincadeira, não tem ciência naquilo. Pelo amor de Deus, para. É melhor ser pesquisador do que ser recreador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São áreas diferentes. Felipe, eu queria falar uma frase que eu ouvi, a Tamara está até me lembrando aqui do Autismo em Foco. Fazer o que ama é muito importante para a realização profissional. Ah, Quando eu estava no ensino médio, pensando o que eu ia fazer, eu já tinha certeza que eu queria educação física. Mas eu ouvi uma vez um amigo do meu pai, ele falou: Felipe, olha só, você tem que buscar o que você gosta. Buscar o que você gosta, exatamente. independente de dinheiro. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer trabalhar para ganhar dinheiro. Porém, Felipe, todos nós, sem exceção, todos nós vamos algum dia estarmos mal na nossa profissão. Mal assim, emocionalmente ou mal financeiramente, a gente vai estar mal, vai ter um momento que a gente vai estar saturado da nossa profissão. E se a gente estiver na profissão que a gente não gosta, a gente não vai conseguir se reerguer. Show de bola. Agora, se a gente fizer Felipe, o que deixa eu fazer um ama, a gente parênteses. vai Eu ter vou força ser para se reerguer. obrigado a fazer um parênteses aqui. A live tem 1 minuto e meio, vai acabar. Então, e o papo tá muito bom, a interação tá muito boa. Eu vou colocar aqui na live, copia, galera, dá um jeito de copiar aqui o link para você vir para a aula. Você vai ter que baixar um programa rapidinho. Ou então, Felipe, derruba a live e entra outra. Não Não é pode? problema para você, não? Não, Beleza. derruba essa live e Então entra vamos outra. lá. A gente tem gente que encrenca aí, mas Senão vamos o lá. pessoal vai ter que baixar o programa, tal, o Então, Webex, beleza. né? Por A mim, gente derruba a para mim é live e muito vai mais embora. prático. Galera, vamos derrubar aqui e vamos entrar numa Beleza, outra na sequência. beleza. Abraço, valeu. Eu vou levar um tempinho para Tamo voltar, junto. tá? Porque eu preciso Dá colocar o uns dois nome e tal, minutinhos. tal. Beleza? Isso. Valeu. Felipe, continue. Pode mandar ver. Não, então, Felipe, aí é o que eu estava dizendo, sabe? Assim, a gente precisa se atualizar, a gente precisa se capacitar sempre, a gente precisa estar o tempo todo buscando uma forma de otimizar o nosso conhecimento. A gente nunca vai saber tudo. A gente sempre tem que buscar novos conhecimentos, né?
Então, assim, é o que eu sempre digo, sabe? A gente tem que estudar, 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 né? Eu sempre tenho alguma coisa para ler, eu sempre tenho alguma coisa para pesquisar, eu nunca vou dar conta. Quando eu achar que eu dou conta, aí acho que eu estou acomodado, não é isso que eu Já era, quero. morreu. E aí, Felipe, eu queria fazer um parêntese aqui. Quando eu disse para vocês que eu fui em 2015, né? E 2015, 2016, eu fui para Recife para poder aprender um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre materiais de coordenação motor fina. Tô Eu entrando na confesso que live, ali eu tô aqui. estava. Beleza, beleza. Eu confesso que ali 2015. Beleza. Deixa eu aceitar aqui. Eu confesso que 2015, 2016, eu não estava bem profissionalmente. Tá? Eu não estava bem profissionalmente. 2015, 2016, eu estava com 10 anos de formado. Tá? E aí, pessoal, aceitei, beleza, acho que foi. Oi, Entrou. beleza. Então, olha só, 2015, 2016, eu estava com 10 anos de formado, né, trabalhando em 3 escolas, ainda atuando como personal, uma jornada louca. Financeiramente, eu não estava bem também, né, financeiramente, eu não estava tendo uma valorização que eu acho que eu merecia, né, trabalhando em 3 escolas, de noite fazendo personal, sem tempo para minha família, meus filhos pequenos, né? Então, assim, eu estava muito mal emocionalmente, né? E foi aí, Felipe, que eu percebi que eu precisava de alguma coisa diferente na minha vida, né? Então, eu pensei em 3 possibilidades, tá? Depois de 10 anos de formado, eu percebi que eu podia fazer uma faculdade nova. E aí eu falei, opa, então de repente acho que a psicologia, até por esse relacionamento, essa questão interpessoal, acho que é uma área legal. Então pensei em fazer psicologia. Pensei em fazer uma graduação em história. Eu sempre gostei muito de história, só que a história eu ia sair da educação física e ir para a história. Eu ia andar para o lado. Eu não ia conseguir evoluir, Aham, entendeu? Eu ia aham. continuar sendo licenciado dentro de escola, enfim, não ia mudar muita coisa, né? Vou fazer E uma eu piada percebi que aqui, mas nem vou. dentro da educação física eu poderia me aprofundar ainda mais, que era a minha terceira opção, que foi buscar essa formação, essa capacitação em autismo dentro do modelo DR Time, né? Também depois fiz uma pós em autismo, né? E a gente que estuda Dentro do mercado DR. sabe que quanto mais subnichado, melhor, né? A gente estava É conversando sobre isso, verdade, é até verdade. A gente vai quase 1 hora da manhã a afunilando. gente ficou conversando esses dias aí. Muito Pois bom. é, pois é. A gente vai afunilando, a gente vai afunilando. Mas, enfim, cara, eu não me arrependo, sabe? Estou muito feliz, muito satisfeito com a minha trajetória. Ainda tenho muito a fazer. Agora, olha só, estou com 38 anos. Agora, estou pensando para 2021, 2022, um mestrado. Eu sei que já tem gente aí na tua turma que já quer sair, não quer nem fazer pós, já quer emendar direto em mestrado. Cara, beleza, se você tem esse gás, se você tem essa possibilidade, né? Vai em frente, né? Mas assim, eu busquei com muita prudência, né, fazer um passo a passo, aos poucos, organizando e amadurecendo o conhecimento adquirido, né? Porque às vezes a gente recebe muita informação, a gente não consegue processar esse conhecimento, a É. gente tem que ter tempo para processar, para aplicar. Então, talvez em 2021, 2022, vamos pensar em um mestrado com calma, entendeu? Com calma, porque, vamos lá, né? 2020 está sendo cada mergulho é um flash. Quem lembra disso aí já denuncia idade, né? Porque cada coisa que acontece em 2020 que a gente não tá, né? Então, 2020 é a hora de você analisar bem o mercado, ver de fato o que que você. Para a galera aqui que está se formando e caindo no mercado, se tem uma certeza que o mercado está se virtualizando. Todas as marcas, de alguma forma, estão se virtualizando. Então, isso é uma tendência real, física, que a gente consegue hoje medir. Fora isso, é análise mesmo, cada um no seu nicho, na sua área, para É isso mesmo. identificar o que vai fazer sentido para você dentro do seu propósito, dentro daquilo que você está pensando pensa, você vai passar boa parte do seu tempo acordado, ativo, trabalhando. Se for uma coisa que não te completa como ser humano e como profissional, esquece, não vai durar muito tempo. Pois é. Não é o dinheiro que vai te pagar. Tá? Então, você precisa entender isso. Agora, vamos à parte prática. Como que eu posso, como professor de educação física, vamos dar dica prática para essa galera aí. Eu sou educação física. Né? Por que o autismo? Por que não necessariamente falar do método, desse método específico que você Uhum. atua, mas se quiser falar, acho que
válido e importante, mas por que autismo? Por que o professor de educação física pode olhar para essa área? Pontos positivos e pontos de alerta, não vou nem dizer negativo, pontos de alerta. Então, Felipe, pontos de alerta primeiro, né? Assim, ele pode olhar para o autismo e ele tem que ter muito cuidado, porque talvez o estímulo que ele vai aplicar naquela criança pode agravar um quadro dentro do espectro, um quadro de relacionamento. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Nós temos autistas, tá, Rômulo, que já vou apresentam. responder a tua pergunta, Rômulo. Pergunta Já temos, excelente. temos autistas que temos autistas que apresentam uma dificuldade sensorial muito grande, tá? Seja pela incidência de luz, né, uma dificuldade sensorial visual, seja por barulho, seja uma questão de cheiro, né? Seja por uma questão de pele, texturas, não é isso? Daniel Carmo entrando, seja bem-vindo, Daniel, na live. Enfim, então os autistas eles podem apresentar alguma questão no déficit sensorial, legal? Então, enquanto educador físico, se eu não conhecer o perfil individual daquela criança, daquele adolescente, daquele autista, eu posso aplicar um estímulo, por exemplo, eu posso usar um apito, talvez, que eu possa deixar aquela criança louca. Eu posso causar uma dor naquela criança, até porque, lendo um artigo agora esses dias, eu percebi que, até conversando com uma fonoaudióloga, né, doutora Thaís, ela estava me falando que algumas crianças autistas apresentam uma dificuldade no músculo estapédio. Estapédio é o menor Nunca músculo ouvi do corpo falar humano, nesse músculo. né? Estapédio é um músculo, o menor músculo Sério? pequenininho, fica dentro do ouvido médio, né? Caraca. E o estapédio, Felipe, ele tem a função de realmente se contrair e se dilatar. Quando você escuta um barulho muito alto, o estapédio ele se relaxa e ele abafa o barulho de modo que não agrida os seus ouvidos, ok? Algumas crianças autistas apresentam dificuldade nesse movimento do estapédio, entendeu? Nessa função de se contrair e se relaxar. Então, algumas crianças, o barulho entra direto, agride de uma forma muito violenta, causando mesmo dor. Imagina quando você está, de repente, andando na rua, escuta algum barulho de fogos de artifício, você toma aquele susto, foi o estapédio que não recebeu o comando cerebral para poder fazer a sua função. Então, naquele momento, Felipe, os fogos de artifício causou em você uma dor, até dói, você bota até a mão. Agora, diferente se você estiver na praia vendo a queima de fogos da virada de ano. Pô, o teu cérebro, visualmente, ele já recebeu a informação de que vai ter o efeito luminoso e o barulho. Então, já vai preparar o teu estapédio para não agredir o teu ouvido. É um pré-estiramento. Então, É um pré-estiramento aí. Vamos falar do músculo. Pois é. Então, assim, só um exemplo de como que o professor ele pode, né, não fazendo a leitura correta, não conhecendo Perfeito. o I, da individualidade, aquilo que o DR Fortime traz do I, dentro da individualidade daquela criança, né, vai usar um apito, cara, a criança vai sair chorando, gritando desesperadamente, podendo causar uma agressividade, afetando diretamente na relação de vocês dois. A criança pode nunca mais querer olhar para você, entendeu? E assim, como ponto positivo, Felipe, eu tenho que dizer realmente que é o poder do afeto, né? É o poder que a gente tem literalmente nas nossas mãos de conseguir afetar, atingir, acessar aquela criança, né? A nossa matéria é muito física, né? A gente vai partir pelos quadro falando. Pois é, a gente vai partir também, claro, para os aspectos lúdicos fundamentais, né? A gente vai partir também para os aspectos psicomotores, entrando dentro da área da psicomotricidade, onde a gente faz uma avaliação de tônus, de equilíbrio, de postura, lateralidade, enfim, uma série de fatores que a gente pode otimizar o desenvolvimento daquela criança, entendeu? Deve ser muito difícil avaliar uma criança autista com as ferramentas de avaliação tradicionais, né? De comando, tem crianças, você dá comando. Então, pois é, tem crianças que a gente não consegue usar um protocolo já pronto, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito de utilizar a bateria psicomotora do Vitor da Fonseca, né? Só que essa bateria, por exemplo, ela tem todo muito protocolo. Tem muito comando. Pois é, e a criança precisa ter a criança precisa ter um cognitivo também para entender esse comando. Tem crianças autistas severas que não têm não conseguem absorver esse comando, esse cognitivo, entendeu? Beleza. Mais alguma pergunta? Acho que o Rômulo queria fazer uma pergunta. O Rômulo aí é uma discussão o Rômulo falando que a virtualização não atende alguns dos que necessitam, principalmente com mães que precisam desse auxílio com filhos com necessidades especiais.
quando eu falo virtualização, Rômulo, eu não estou falando que é somente isso que vai acontecer. Eu estou falando que isso é uma tendência. Você acha que, Felipe, você acha que a virtualização vai acabar com a academia? Mas não vai existir mais uma academia onde eu possa ir e fazer força? Claro que não. Eu estou dizendo que tem uma tendência a você ter, além desse produto academia física, uma outra academia. Além do produto atendimento na clínica do Felipe, ter um outro produto. Aí, Felipe, se você puder dar o exemplo de virtualização que a gente conversou, Com certeza, acho que é o com mesmo certeza. exemplo aí, né? Olha só, como está a minha atuação hoje, né? A clínica, ela ficou um tempo fechada, hoje ela está aberta, né? Mas são mais de 100 pacientes na clínica. Hoje a clínica está atendendo acho que apenas 5 ou 6 pacientes só, né? São pacientes que voltaram para o atendimento na clínica porque são pacientes que têm uma demanda realmente. Vou dar até um exemplo, né? Uma clínica que tem o carro-chefe como a fisioterapia, e a gente tem algumas crianças lá com alguma questão degenerativa, que precisam de estímulo. Então, essas crianças, essencialmente, precisam ser estimuladas. Ah, Então, essas poucas crianças já voltaram, mas a clínica se encontra aí, sei lá, 97% dos pacientes não estão sendo atendidos legal. presencialmente. E como que hoje eu estou atuando, né? E aí, como que o DIR Fortime me ajuda muito hoje, nesse momento que a gente está vivendo, né? Como eu disse para vocês, o R trabalha as relações, os relacionamentos. E dentro do Floortime, a gente acredita que a família é o centro do processo terapêutico. Então, a família ela vai ser a maior facilitadora na interação, no relacionamento com a criança. Por mais que a criança goste de mim, por mais que a criança goste da fisioterapeuta, goste da fonoaudióloga, a criança gosta mais do pai e da mãe. É com quem ela tem o maior vínculo, com quem ela tem maior engajamento. Então, hoje, o meu trabalho, o trabalho de muitos terapeutas, está sendo em fazer o coaching com os pais, né, através de teleatendimentos, né, através de lives, através de vídeos que a gente grava, e a gente faz um trabalho de orientação para o pai conseguir em casa aplicar com o seu filho. Claro, a gente tem autistas de alto funcionamento que a gente consegue aplicar o estímulo direto, né, virtualmente, mas de forma direta. As crianças menores, a gente precisa do auxílio dos pais. E como tem sido rico para os pais aprender com a gente todo esse conteúdo que a gente está passando de forma teórica, vamos dizer assim, né? Que até então eles não aprendiam na clínica, porque chega na clínica, entrega a criança para a gente, eles ficam na recepção, a gente sobe com a criança. Eu até gosto de trazer os pais para dentro do meu setting terapêutico. Eu gosto de trazer o pai para dentro da terapia, para ele poder até ver e conseguir fazer em casa. Mas hoje a gente está dependendo muito dos pais, né? Então, essa ferramenta virtual hoje, essa videochamada, esses vídeos que a gente grava e manda para os pais, estão sendo baseados nos relacionamentos, nas orientações que a gente faz para esses pais, entendeu? E a gente tem tido ótimos resultados. Crianças, inclusive, se desenvolvendo mais e melhor em casa com os pais do que com a gente na clínica. Por quê? Justamente porque tem um afeto dos pais. Os pais conseguem fazer uma leitura perfeita daquilo que o filho está sentindo, está falando. Alguns autistas não são verbais, não é isso? Então, assim, os resultados estão sendo maravilhosos. E eu tenho certeza que essa pandemia vai mudar muito no meu trabalho também. Quando eu voltar para o presencial com a criança, eu vou querer continuar fazendo esse coaching para os pais. E esse coaching, o DIR Floortime me deu. Eu Os 3 acho que anos de tem pai estudo, com a que inscrição tem família que não vai americana. querer nem voltar para o presencial. Porque às vezes é Verdade. tão difícil tirar esse autista de casa, a rotina de prepara ele, bota no carro, não sei o quê, depende do nível, né? Você pode falar melhor do que eu. Mas acho que isso Verdade, é tão verdade, verdade. trabalhoso, e se ele tem essa facilidade de fazer em casa, e aí vamos pensar vamos fazer uma viagem aqui, Felipe, numa condição social. Imagina que você tivesse eu sei que você deve ter, mas imagina que você tivesse, eu quero criar um projeto social, para expandir esse atendimento para crianças carentes mesmo, pegar uma comunidade e atender crianças autistas de comunidade, né? Cara, se você puder fazer isso de forma remota, é muito mais fácil do que fazer uma criança sair de uma comunidade, pegar um transporte até um centro especializado de atendimento, por exemplo, né? Não só, vamos pensar no óbvio, tempo que ela leva no transporte, alimentação que ela vai precisar ter no caminho, custo que isso vai levar, né? Então, se você puder fazer talvez uma virtualização desse atendimento, mas eu tenho condição de levar na clínica para o Felipe atender. Ótimo, excelente. Isso não vai acabar. Eu tenho certeza que isso não vai acabar, mas Não, eu não. sou um defensor. É mais um leque que está
se abrindo, está se expandindo. Deixa eu dar um testemunho rápido aqui sobre essa questão social. Eu até tentei, Felipe, faço parte de uma igreja católica aqui perto de casa, e tem uma comunidade nessa igreja muito pobre, muito pobre. E eu conversei com o padre, eu e a minha esposa, André é fisioterapeuta, né, trabalha com idoso e tal, mas a gente fala mais ou menos a mesma língua, né? Então a gente foi conversar com o padre, pedindo para ele autorização para ele ceder uma sala da igreja para a gente poder fazer esses atendimentos, né, sociais. E aí, Felipe, a comunidade, o padre abriu inscrição, né? Era aos sábados que eu fazia esse trabalho voluntário, sábado à tarde, eu disponibilizei o sábado à tarde para isso, né? E fomos eu e a Andréia para fazer esses atendimentos. E 4 famílias agendadas, com hora marcada direitinho. E aí, Felipe, foi um tanto quanto frustrante para mim. Faço questão de dividir isso com vocês. Foi um tanto quanto frustrante para mim, por quê? Porque ali a comunidade era tão pobre, tão carente, que eu não consegui transmitir o conhecimento que eu tinha, mesmo adequando a linguagem, adaptando. Por quê? Porque naquele momento a criança não tinha o que comer dentro de casa, cara. A criança não tinha dignidade para conseguir sair de casa e ir até para o salão da igreja, que é uma salinha pequena, apesar de ser um bairro muito pobre, né, o bairro de São Pedro. Assim, a família não tinha dignidade, não tinha roupa, né? Então, assim, ali eu percebi nesse social que eu poderia fazer algo mais. Então, mobilizei alguns amigos, a gente ajudou essas 4 famílias de outra forma, né? Mas eu pretendo, sim, essa questão virtual, de certo ponto, quando tiver condições, essas famílias hoje, muitas já têm acesso à internet. Né? Então, a gente tentar, de certa forma, fazer esse trabalho social, sim, tanto presencialmente quanto virtualmente. Que exemplo maravilhoso, né? A gente está falando aqui de grupos especiais, e aí quando eu falo lá no marketing de você adequar o produto, a linguagem, né, específica para o seu público, o Felipe deu um exemplo muito bom. Ele está falando de um atendimento social, gratuito, é, é, item de primeira necessidade, atendimento de saúde e tal. E olha como é que, mesmo assim, não conseguiu afetar. Por quê? Quando eu falo de pirâmide de necessidade. Rapidinho, Felipe. Galera que tá botando nome e matrícula no chat. Eu não lembro de ter pedido, não precisa botar. Entrou agora de paraquedas? Não precisa não. Deixa eu dar uma bronquinha e voltar aqui. Aí quando eu falo de pirâmide de necessidade, eu falo, para você vender um produto, eu tenho uma pirâmide de necessidade, que a base da necessidade são necessidades fisiológicas. Tá aí o exemplo. Eu vou usar esse exemplo sempre agora com a permissão, Felipe. Por quê? Pode usar, Felipe. Vou te dar até um outro exemplo nessa situação. A gente tinha uma família que tinha direito a alguns benefícios, né? Porque assim, a família não tinha dinheiro para comprar remédio, medicamento, a criança severa dentro de casa, e a gente conseguiu fazer contato com o advogado conseguiu fazer uma petição para a família conseguir ter acesso ao benefício mensal, né, e ao medicamento gratuito. Então, assim, foi uma forma que assim, a gente conseguiu também ajudar a contribuir. Né? E olha isso, o Felipe estava entregando um serviço. Vamos falar de mercado, a gente tem que ser claro aqui. É isso mesmo. Ninguém aqui é Jesus Cristo, não. Que o único que foi dessa forma aí, sem olhar a quem, é Jesus Cristo. Todo mundo aqui é mortal e pecador. Felipe estava falando de. Eu caí da live aqui. Felipe estava falando de mercado, assim, ele ia entregar um produto de primeira necessidade, mas o público não consegue consumir porque passava fome. Olha como é que eu tenho que alinhar. Então, não tinha remédio, não adianta nada eu dar o estímulo se a criança não toma o medicamento, o estímulo que eu ia aplicar poderia até agravar. E aí a gente vai pensar em todos os estágios da pirâmide. Se o teu cliente está no estágio de baixo, você não vai conseguir afetar ele, a tua linguagem não vai chegar no nível de consciência dele. Mas é nível de compra. Não, não é. O Felipe acabou de dar um exemplo aí que não era compra, era aderência. Isso está intrínseco. Eu estava dando. Eu e minha esposa, a gente estava dando. Isso é intrínseco. Todo o suporte. Acabou. Então, cara, exemplo maravilhoso que eu não conhecia, acabei de conhecer, e vou usar isso aí, olha. Um é de comida e o outro é de remédio. Ponto. Excelente. Então, que bom, cara. Olha isso. Outro fator positivo, né? A gente pensar que a gente... Agora, vamos falar de mercado. Agora, a coisa capitalista nervosa aí que eu gosto de afetar. Consegue ganhar melhor? Tem muito concorrente? É um campo aberto? Formação é fácil? Vamos lá.
Felipe, vamos Abre lá, aí, formação. abre a caixinha. Eu já começo dizendo que a formação não é nada fácil. A gente tem que estudar Que, muito, que estudar bom, muito. São 15 anos estudando, que bom. tá? Gosto quando é São 15 anos estudando para chegar com o nível de conhecimento que eu tenho hoje, que ainda é raso, tá? Ainda é Sabe o que que raso, eu tem muito gosto para quando é aprender assim? ainda. Que tira os modinha da jogada. Quando é difícil pra caceta, o Pois é. modinha ele não se cria. São 15 anos estudando, Felipe. Ainda tem muito para estudar, ainda tem muito para aprender. Cris entrou agora, parceira de trabalho, aprendo demais com ela. Cris, estamos juntos, né? Mas, enfim, Felipe, realmente é um mercado de trabalho que tem potencial, tá? Eu costumo dizer que o sol brilha para todo mundo, tá? Para todo mundo. Uhum. E assim, até falando de valores, tá? Vou dizer claramente, vou abrir aqui, eu vou ver com você. Se você ligar para a clínica hoje e perguntar quanto que é o atendimento, você vai saber, né? Eu já disse o nome da clínica aqui, é só você ir no Google procurar, então não me importo, né? Hoje, por baixo, tá? Uma academia vai pagar, por baixo não, por alto, uma academia vai pagar aqui em Teresópolis, até voltando ao exemplo da academia, nada contra, tá? Mas o Felipe pediu para eu falar de valores, da parte financeira, uma academia vai pagar hoje aqui, quando muito, R$ 12, R$ 15. Tá? Você ligar para a clínica hoje, você vai ver Professor, que o meu atendimento, professor, né? A hora aula, né? Você vai ver que o meu atendimento hoje é um atendimento de 40 minutos, R$ 160. Entendeu? Então, óbvio que assim, isso só não para é a o gente valor poder. líquido, que ele vai pensar, tem um monte de custo, ele é empresário, tem Claro, aluguel, lógico, enfim, lógico, lógico, né? lógico. Mas Mas, enfim, o líquido sai mais que 15 para eu 40 não minutos, preciso, pô, né? eu não preciso falar muita coisa, né? Mas, enfim, Felipe, realmente a gente tem que buscar o estudo, a gente tem que analisar o mercado e ver aonde que a gente pode atuar, né? E aí, o que eu preciso dizer? Com propósito, sempre assim. É, pois é, Não não modinha, adianta, vou fazer porque é legal, vou fazer a modinha modinha, né? não, modinha não. Modinha vai. Ah, Modinha vai. Não, Modinha vai embora. Mas aí, cara, assim, eu quero trazer uma fala do meu primeiro dia de calor e você vai se lembrar disso. Estávamos na Aquário, aquela sala grande. Nosso coordenador do curso entrou na sala e disse assim: Olha só, você pode passar. A média da faculdade é 7 e você pode estudar a faculdade toda tirando. Perdão, a média da cinco. faculdade é 5. Era bem baixo. Você pode tirar 5 na PR1, 5 na PR2, você ganha o direito de ir para a final, você vai tirar 5 na final, você vai passar. Você pode fazer isso em todas as matérias, em todos os períodos. Você vai ser um acadêmico, nota 5, que vai ter uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho, 5, que vai te pagar um salário 5, você vai ter um carro 5, um custo de vida 5, e aí, enfim, assim, isso ficou muito Você gravado vai na ser minha um cabeça. 5. Então, eu busquei a minha vida acadêmica, eu não tive CR10, né? Meu CR foi quase 9, foi 8 alto, né? Mas, assim, eu busquei, desde sempre, estudar muito, né? Eu só tomei gosto pelo estudo, na verdade, na faculdade, na época de escola eu nunca gostei. E falando para os teus alunos de oitavo período agora, Felipe, eu não sei qual é o CR deles, mas ainda dá tempo de você correr atrás, mesmo no mercado de trabalho, de estudar e se capacitar ainda mais. O sol brilha para todo mundo, Eu falo né? O exatamente sol brilha isso para todo no mundo. sentido. E a última frase, Felipe, que Ah, eu claro, claro. gravei demais, a frase dele. Cadu falou assim: os competentes se estabelecem. Né? Então, assim, É os isso. competentes se estabelecem. É isso. Complementando isso daí, eu falo com ele assim, Felipe, eu lembro que eu tive um CR acima de 9. E era uma briga por um CR, né? Eu era um moleque novo, bundão, ficava tudo, né? A gente estudou junto, eu ficava brigando, quero ser o melhor da turma. Eu falei na live com o Polônia. Mas era uma disputa ainda positiva. A gente brigava para ver quem era, não quem era o melhor, mas pedante. Se eu tiver enganado, me joga agora aqui na Cova dos Leões aí. Mas era uma briga Eu vou assim, falar teu apelido no final da live, depois, tá? Pode depois. deixar que teus alunos que estão no chat aqui vão saber. Eu tenho tanto Entendeu? apelido que é engraçado isso. A galera de Teresópolis me conhece por um apelido, vocês da faculdade outro. É engraçado. Mas assim, eu lembro que era uma briga, entre aspas, uma competição saudável, de assim, todo mundo puxando todo mundo para cima. Eu lembro daquelas rodadas de estudo que a gente fazia na biblioteca, no ônibus da faculdade, que a gente ia e voltava de busão. A gente ia, às vezes ia bagunçando, mas às vezes ia estudando, um ajudando o outro. Cara, não tinha muito isso de. Cara, claro, tinha uns que não queriam nada com nada. E esses daí a gente também, meu irmão, o mercado vai tirando. Ó, Pablo, se você botar o meu aqui, Pablo, o teu é pior do que o meu, Pablo. Vou botar o teu aqui. O teu é o pior de todos. Não fala ainda não Só pra fala ainda não, ficar. que eu quero falar para os teus alunos aqui, É, no outro, o no outro teu é o canal. pior de todos.
Aí, enfim, o mercado é selecionando, a gente é selecionando quem a gente percebia que queria subir com a gente, já no mercado lá dentro da faculdade. Eu falo para ele o seguinte: o primeiro local de network é dentro da sala de aula. Depois você vai para o mercado de trabalho. Agora eu falo para eles: eu tive um CR9, alguma coisa. Ninguém nunca me contratou pelo CR. Nunca perguntou meu CR. Mas no mercado de trabalho, o meu CR fez diferença de que sentido? Mostrando resultado. Um cara que tem um CR5 dificilmente apresenta um resultado no mercado de trabalho de cara. Aquisição de conhecimento, aquisição de Exato. conhecimento, com De certeza. cara, ele não vai apresentar um resultado acima de 5, de cara. Mas ele tem a possibilidade de, dentro do mercado de trabalho, cair a ficha dele, entender o propósito dele e, bum, mostrar um resultado top. Entendeu? Isso aqui não vem no CR, Não, né? Mas claro aquisição que de não. conhecimento. Claro que não. Aquisição de conhecimento. A gente consegue transmitir aquilo que a gente aprendeu, a gente consegue armazenar, a gente consegue processar, externalizar, né? Bom, o Romulo falando ali, ó, o CR ganhou bolsa de pós-graduação. Beleza, a gente está dizendo que cague para o seu CR. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo acho que às vezes a minha didática parece que é muito pontual. Não é isso. Estou dizendo que o CR alto significa que você não é um 5, que você não é um qualquer, que você está se esforçando, beleza? Não estou dizendo que o CR alto vai garantir a sua vida. Estou dizendo que você não é um cara abaixo da média. Vamos falar uma palavra medíocre? O que é medíocre? Muita gente tem medo da palavra medíocre. Medíocre a nossa sociedade tem um intuito pejorativo, mas medíocre é mediano. Pode procurar lá no dicionário, é mediano. Um aluno 5 é um aluno medíocre. Beleza, se ele não se ligar, ele vai ser um profissional medíocre, vai ter um salário medíocre. Sem ser pejorativo, é na média. E a média de um salário aqui no Brasil é R$1.000, meu irmão. Então você precisa ficar atento a isso. Óbvio que, Rômulo, seu CR te deu a bolsa, excelente. É isso, você não é mediano, você não é medíocre. Você já está mostrando aqui, é só ver, Rômulo, o quanto você interage aqui comigo, o quanto você e outros alunos elevam o nível da aula. Isso é importante, é isso que a gente está falando. Então, o mercado de trabalho do autismo não tem que ser medíocre, ele tem que ser diferenciado. Eu acho que a primeira coisa que a gente olha aí é um mercado difícil, excelente. Ponto 2. Pelo contrário, Felipe, mesmo porque, voltando àquele exemplo, se um professor medíocre apitar do lado de um autista que tem essa questão sensorial de ouvido, meu irmão, já era. E eu já vi que eu sou medíocre nesse ponto, porque eu trabalho com apito lá, 40 alunos, adolescentes, nem sei se o meu apito está atrapalhando aqueles 2 alunos autistas. Olha isso. Isso é ser medíocre, galera. Tá vendo? Aquisição de conhecimento, já aprendeu uma coisinha nessa live, tá vendo? Conhecer o perfil daquele aluno. Na prática não vai existir isso. Vai, continua, Felipe. Outro ponto positivo, ou de alerta. Não, assim, até perdi. Tanta coisa que a gente já falou, perdi. O mercado não é. O mercado ele tem muita possibilidade, tem muita área, ou seja, qual é o percentual de criança autista que não é atendida? Então, olha só, realmente, a maioria não é atendida, né? A maioria é privada, principalmente os mais severos, né? Quando a gente vê aquela questão passou em reportagem aí, de que a mãe tem que acorrentar o filho, acontece sim, no mundo inteiro, né? Acontece realmente, tamanha severidade, a criança, o adolescente, o jovem é privado do tratamento, né? E a gente tem hoje muitos adultos que não tiveram a possibilidade de um diagnóstico na infância, até porque hoje o diagnóstico ficou mais fácil, mais claro, mas temos muitos adultos hoje que não têm nenhum diagnóstico, né? E vivem realmente em casa, presos, trancados, acorrentados, tratados como esquizofrênicos, talvez, enfim, pela falta da possibilidade. Mas hoje, Felipe, voltando a falar rapidinho aqui, né? O meu trabalho, eu gosto muito de fazer essa orientação para os professores, tá? Faço muitas palestras falando sobre autismo, sou muito requisitado, ainda bem, graças a Deus, né? Falando sobre autismo, falando sobre a minha área de atuação, dividindo um pouquinho da minha prática, né? Como que eu trabalho, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer palestras, coaching com pais também, assim, acho que a educação parental é fundamental para o desenvolvimento do autismo, né? O Pablo está dizendo que é caro investir no autismo. Eu não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, mas
Depende de que sentido, né? Se você for um profissional e quiser um conhecimento de excelência, é caro, realmente, é caro, né? Não é barato investir no autismo. Tive que Né? Para sair você para se poder botar meu capacitar. telefone para carregar. Mas estou ouvindo tudo. Não, mas enfim, o Pablo fez, eu não sei se Eu ele vi, fez eu uma vi. pergunta, né? Se é caro investigar o autismo? Depende, né? Depende do caro. É muito relativo. A gente fala em valores, é muito relativo, né? É, Para um pai talvez depende não de tenha quem tô preço que falando. pague o desenvolvimento do filho, né? Não tenha Não, preço que tem. pague o Exato. desenvolvimento do filho, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação do meu filho pequenininho, do Guilherme, quando ele tinha 3 meses de vida, nasceu com um problema renal, precisou fazer uma cirurgia. E na época eu tinha que fazer isso. Eu falei, faz. Falei pro médico, faça. Eu não queria saber se o plano ia cobrir, se eu tinha dinheiro. Vendo meu carro, vendo meu apartamento e pago a cirurgia. Faz. Assim, tem pais que pensam como eu, que vai querer investigar de, de todas as formas, Tem né? mãe que vai dar o filho autista, vai devolver o filho adotado. Pois é, porque vai achar caro, né? O Pablo está dizendo, é caro para as famílias investigar. Aí, Pablo, depende do profissional que vai receber essa família, depende da linha Acabamos de de falar de investigação. virtualização, acabamos de falar de virtualização, cara. YouTube é o pai dos burros modernos. Se você for no YouTube, eu garanto que vai ter alguém falando de avaliação de autismo, garanto. Pois é, aí que tá, Felipe, porque aí a gente tem o profissional medíocre falando disso, o profissional de excelência falando disso, né? Aí é complicado. Como em todas as outras áreas, como no marketing, como na Mas você própria já educação vai, mas você consegue ter especificamente, informação, né? Consegue, né? consegue, É caro, sim, consegue. é um mercado diferenciado, mas você consegue. Tudo você consegue ter um direcionamento. E depois você vai investir. Eu costumo falar assim: caro é julgamento de valor. E educação muda valores. Se o cara começa a entender, ele dá um jeito. Ah, mas eu sou uma família carente, tem centro de tratamento gratuito. Ah, eu sou carente, não tenho dinheiro. Tinha na igreja, o Felipe ia fazer na igreja. Então, assim, existe, né? É mais difícil? É, mas existe. E aí A não. Jéssica está perguntando aqui, Felipe, se É, alguns autistas o ideal seria um trabalho mais individualizado. Na clínica, sim. Na clínica a gente faz um trabalho individualizado, mas também a gente tem os grupos terapêuticos. A gente junta vários autistas e, claro, com o objetivo também de inseri-lo no ambiente escolar, são para ele ter uma momentos do interação maior. tratamento, provavelmente. Oi? Em algum Tipo, momento, algum objetivo específico do tratamento. Isolar ou isso separar? aí, isso Ou aí, agrupar? Beleza. isso mesmo, isso O mesmo. Rômulo, que ele acha que eu não briguei contigo não, hein, Rômulo? Nem contigo nem com o Luizinho. Quando eu dou esses rompantes aqui é para a gente agregar mais ainda. Mas o Rômulo lá atrás fez uma pergunta sobre... Cadê aqui? Cadê? Uma coisa sobre SD. Eu não peguei qual é a sigla. Ó, tem algum modelo que Síndrome de seja Down? parecido. Deve ser. Tem algum modelo que seja parecido com esse que também seja usado para síndrome de Down? Eu estou chutando que seja síndrome de Down. Então, na verdade, Felipe e Rômulo, né, o DIR Floor Time, esse modelo, é uma abordagem desenvolvimentista, tá? E ela não foi criada para o autismo, para o autista. É uma abordagem Ah, legal. desenvolvimentista para ser usada com qualquer criança, tá? Típica ou atípica, ok? Independente de laudo, diagnóstico, transtorno. Eu faço DR com meus filhos em Isso casa, que eu eu faço ia Floor Time com eles o perguntar. tempo todo. Ah, legal. Entendeu? Então, assim, Floor Time é uma abordagem desenvolvimentista. Claro que aplicado ao autista, tá? O Dr. Greenspan, o idealizador desse modelo, psiquiatra infantil norte-americano, já falecido, né? Mas ele, quando aplicou esse modelo nos autistas, teve um resultado fantástico. A partir daí começaram as pesquisas, estudos e a aplicação de uma forma mais evidente, entendeu? Mas o DR Floor Time eu utilizo com todos os meus pacientes, independente de transtorno, laudo, síndrome de Down, autista, paralisia cerebral, entendeu? Com os meus alunos típicos na escola, né? Com os alunos típicos, eu utilizo com eles, brinco com eles, utilizo lúdico, utilizo a forma de me relacionar, né? O R do DIR, eu estou usando os relacionamentos, eu estou pegando dicas do DR, do Fortime, para atingir, para conseguir acessar aquele meu aluno, entendeu? Então, Fortime o tempo todo. Na verdade, Fortime é uma ideologia, é uma filosofia de vida mesmo, né? Show. É, Bom, então a gente já consegue ver que o profissional pode se diferenciar através disso. Essa formação aí, formação do profissional agora, essa galera que está se formando aqui e quer começar a trabalhar com autismo, começa como?
Então, Felipão, na verdade, o autismo ainda assim é muito abrangente, né? Mas a galera de educação física que tem esse interesse, ele pode buscar, vou dar alguns exemplos de algumas pós, tá? Antes de entrar diretamente no autismo, tá? Ela precisa saber de desenvolvimento infantil, então seria uma pós bacana, pós em desenvolvimento infantil, tá? Desenvolvimento motor, melhor dizendo, ok? Vai pegar todas as etapas do desenvolvimento, tá legal? Para aprender primeiro desenvolvimento típico, para depois aprender o atípico. Você tá entendendo? Claro. Então, assim, eu não fiz uma pós em desenvolvimento motor, mas eu fiz uma pós em psicomotricidade. Parecido, né? Entendeu? Caí na internet aqui de casa. Ok? Uma pós, talvez uma pós em. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar mais alguma coisa aqui, antes do autismo propriamente dito. Educação física Né? escolar Enfim, também, acho que vai ter educação muita escolar, coisa. vai trabalhar muito. Nossa, quanto que É, esses 7 anos que eu fiquei dentro de uma escola estudando muitos meus alunos, porque eu não ia para ensinar, eu ia para estudar com eles. O quanto que eu aprendi nesses 7 anos até fazer minha pós em psicomotricidade. neurociência. Eu analisei, né? Olha lá, neurociência. Neurociência, fantástico. Vai depender muito Entendeu? também de qual o direcionamento da neurociência que ele vai ser dado. Pois é, eu poderia Neurociência falar uma é- pós. Eu poderia falar também uma pós em psicopedagogia, para quem tem uma tendência mais para a área escolar, quem está fazendo educação física voltada para a área escolar, entendeu? Então, assim, é muito abrangente. Aí depois que você fez uma base, tá? Você pode partir, talvez, para uma pós em autismo mesmo, tá legal? Que, na Jeff, a gente já verdade, responde a tua pergunta aí, tá? A gente já responde. que na verdade vai te dar um conhecimento também muito subjetivo do autismo, tá? Você vai se tornar um especialista em autismo, como eu sou, também tenho uma pós em autismo, mas assim, hoje o diferencial na minha formação é o DIR for Time, é a formação que eu busquei fora mesmo. Vamos falar Entendeu? do pulo do É aquilo gato. que a gente disse, E o funil vai se curso? afunilando. E cursinho, assim, ó, vou fazer um cursinho de 2, 3 horas. Quem você indica? Te procura, faz mentoria contigo, consultoria contigo. Como é que é isso? Faço. Assim, Felipe, na verdade eu costumo fazer alguns workshops também, tá? Saio, rodo tudo quanto é É canto isso do aí. Brasil aí. Então eu já vou Só colocar o graças a teu Deus me arroba chama. aqui na turma. Arroba Pode Felipe colocar. Rezende, tem alguma outra coisa? Felipe Rezende com Z, underline Aham. Silva. Isso, eu lembrava que tinha um underline, alguma coisa. Silva. Isso. Galera da aula aqui, tá no chat. Já segue lá o Instagram dele, que ele vai divulgando as coisas lá. O pessoal que tá na live, se quiser, Isso. clica na carinha dele ali, que vai. Beleza. Aí, Felipe, assim, eu gosto muito de fazer essa mentoria. A gente chama de coaching, né, dentro do DR for Time. A gente utiliza essa mentoria, essa supervisão, né, para desenvolvimento infantil, não só para autismo, tá? Esses dias eu estava fazendo uma supervisão com um psicólogo, né, que trabalha muito nessas questões do autismo também, mas estava com uma dificuldade, até porque não é muito a área dele, essa parte de desenvolvimento motor. Então, eu fiz uma sequência de supervisões com ele, né, para ele entender o desenvolvimento típico para poder aplicar dentro do autismo. Então, gosto muito de fazer essas supervisões também online. Trabalho bastante com Muito isso. legal. Todo mundo deveria sem ter, né? tempo para isso. Não, eu faço também. Eu faço. Tem a minha mentora, a minha todo mundo supervisora, deveria tem a ter Patrícia. isso. Pois Tem é, referência pois é. que você busca lá Às vezes eu tenho aqueles casos dentro do autismo muito difíceis que eu não estou dando conta, eu filmo, eu passo para ela, a gente discute junto. Tem a minha turma, tem um grupo, né? Tem um grupo de mentoria que a gente discute junto, enfim, é sempre positivo. Eu gosto muito dessa parte virtual mesmo, dessa formação, né? Tanto que assim, hoje a minha formação dentro do DIR, eu tenho essa possibilidade de fazer o coaching para professores e para pais, né, para professores, cuidadores, pais, mas o próximo passo é fazer, dentro do modelo DR for Time, o trainer, a formação, eu ser um trainer para outros profissionais, para um fonoaudiólogo. Eu quero ser um terapeuta DR for Time, me procura que eu vou te passar a formação. E se você colocar em número, quanto esse método ele evolui em diferença a um tratamento, tem tratamento tradicional, vamos dizer assim? Temos. Na verdade, assim, Felipe, na verdade, eu não dá para fazer porque depende do caso. Eu não posso te dizer isso quantitativamente, mas eu tenho marcadores qualitativos, beleza, entendeu?
Por exemplo, eu não tenho um número que eu meça lá a interação com a criança. Pô, a minha interação com a criança foi 3. A Uhum, minha interação foi 2. Não tem, mas eu tenho como qualitativamente mensurar essa interação, quanto que a criança desenvolveu. uhum. Entendeu? Então, assim, e na verdade eu não posso dizer que eu faço milagre. Eu não posso dizer que o DIR faz milagre, né? É todo um processo terapêutico. Então, junto da criança que recebe o atendimento do Felipe, tá? Do Felipe Rezende, tem também a profissional da fonoaudiologia, Uhum. tem o profissional da psicologia, então todo o processo terapêutico, né? E eu A gosto muito. família, que você Pô, constrói uma fundamental. coisa e a família desconstrói em casa, ferrou, né? Pois é o R do DIR, onde a gente É, trabalha a família como centro mesmo. muito bom. E aí, galera, dúvidas? A live tá para estourar aqui já. Olha o Polônio chegando agora, nosso amigo. Agora que ele chega, né? Ele chegou na hora, então, Felipe, que eu vou contar o teu apelido. Chegou Ih, na hora. ferrou. Fica aí, Paulo, não sai não, não sai não. Mas eu vou explicar a origem do apelido. Hoje vocês veem Felipe aí, crossfiteiro, gosta de Eu não crossfit, sei a né? origem desse apelido. Definidinho e tal. Vamos derrubar a live Então, aqui pois é, primeiro, que aí o povo da live não tem nada a ver com isso. agora eu vou te dizer, e vou dizer para todos os teus alunos, E pessoal que pra estão na mim, porque live, eu aí, também a não sei. origem, e para você, a origem do, Ah, do teu apelido. Felipe tinha maniazinha de ficar forçando aquele corpinho magrelo dele na época de faculdade, e aí, lembra, pô, Felipe tá parecendo um esqueleto, cara, tá igual um esqueleto. Então, pô, lembra, o esqueleto, lembra do Munra, do Thundercat? Pois é, aquele esqueleto todo magrelo, que eu queria não lembro tomar disso, alguns cara. produtos para ficar forte, né? Aí tinha a forma de transformação do Munra, que ele era magrelo e queria ficar forte. Aí Felipe malhava, a gente falou, Felipe tá achando que vai virar Munra. Do magrelo vai ficar fortão, não é isso? É Munra, meu amigo. O apelido dele é Eu Munra. não Pode botar lembro aí, disso, não. galera. Eu achava que era outra Felipe coisa. Munra. Por quê? Porque era magrelo, malhava, comia lá as paradinhas dele, lá, os suplementos, malhava, mas não mudava nada, não mudava nada, Não entendeu? mudei nada E até agora hoje. vira Mas eu achava Munra, que era né? isso não, eu achava que era Queria outra se coisa. transformar do esqueleto pro fortão, entendeu? Ah, eu achava que era outra coisa, cara. Olha que maluquice. Monra, Achava um que era alguma ser de coisa vida da eterna. voz, acho que era alguma coisa da voz rouca. Não sei. Tá aí, ó. Agora vamos Ai, ver. garoto. Então, obrigado por queimar meu filme aqui. Quase 20 anos depois, tá aí o Monra para vocês, É galera. isso aí. Entendeu? Obrigado por queimar meu filme, do meu apelido de faculdade. Tu Mas, já abriu a live me chamando de Zidane, cara. Agora fala por que que eu sou Zidane. Porque eu mas e o aí. talento no meio de campo ali com a Aham. 5, para meter o passe, para enfiar pra galera fazer o gol. Galera da Vocês acham que live, eu puto final da da, live aqui da tá só careca? Nem palhaçada. careca eu era. Então, Felipe, pelo amor de Deus, cara. Nem careca eu era, rapaz. Pelo Vou amor de mostrar uma foto do meu Deus. casamento aqui. Eu tenho foto sua aqui da formatura. Tá. Parecia um time de futsal, tinha 3, 4 jogadores ali só. Tem gente aí, ó, que eu não posso dar o apelido dele porque eu vou ser processado se eu botar o apelido dele ali, né? Que é o pior apelido de todos, tá ali. Tá na live. Bom, galera da live, obrigado aí. Pessoal da aula, coloca suas últimas perguntas se vocês têm dúvidas, que a gente vai finalizando por aqui. São 11h47, a gente esticou bem o tempo. O Felipe vai falar, vai ter que trabalhar e vai falar de novo hoje à noite com a gente. Então, pessoal da Nem live, lembrava desse detalhe. pessoal da live aí, obrigado pela presença. É, eu encerro aqui uma sequência de lives aí de 6, 7 semanas, se eu não me engano, fazendo live toda quarta-feira. E obrigado por muita gente que seguiu a gente aí por conta dessas lives. O intuito aqui da TP é esse mesmo, trazer esse conteúdo aí, juntar pessoas, mostrar mercado, mostrar a possibilidade de fazer uma educação física muito melhor para todo mundo, para a gente que, né, somos profissionais da área e para quem recebe o nosso serviço. Então, obrigado, valeu, Felipe. Muito obrigado. Se despede aí, mas Forte abraço. a gente vai se despedir aqui na aula Beleza, corretamente. forte abraço. Forte abraço pra vocês aí. Valeu, Tamo junto, galera da live. precisando. Abraço. Tchau, Abraço, tchau. galera. Valeu. Tu é um safado mesmo, né? Live derrubada. Vamos lá, Monra. É um safado, né? Eu nem lembrava desse apelido, rapaz. Pessoal da aula aí, vamos lá. Quem tem dúvida não tem, coloca. Quem não tem, aquele abraço. Semana que vem a gente entra com mais conteúdo. Pessoal de marketing que está aqui ainda perdido e que faz as duas matérias. Semana que vem a gente vai falar do trabalho, tá? Mas muita coisa que a Vivi falou hoje, que o Felipe está falando agora, tá relacionado, propósito, enfim, a gente vai falar disso aí também.
E agora a gente vai fechar aqui para as dúvidas de vocês aí, tá? Agora vamos lá, Tomás Ou João entenderam Pedro. tudo ou não entenderam nada, né? Teve Vamos uma lá. interação aí. Ou curtiram ou não curtiram? Eu acho que curtiram. Foi Fala aí, bom, né? dúvida de Valeu, vocês. Rômulo. E, ô Zidane, pô, Valeu, Ian. sacanagem botar meu apelido aí. Mas eu achava que negócio de Munhá era. Eu lembro que alguém tinha um apelido lá de Munhá, porque falava e tinha aquela aguinha falando, era algum professor que a gente sacaneava. Eu Nem achava que era lembro. por conta de alguma coisa dessa. Eu devo ter falado em algum momento e cuspi em alguém, um perdigoto em alguém. E ficou, hã? Porque o malhado não ficava forte, aí era o esqueleto querendo virar um monstro. Era uma coisa assim. Eu não lembrava disso, não, mas show de Tá bola. certo, galera, Agora tá certo. Eu que transformar ser agradeço Dom aí. Pedro, ó, por conta da barba. Tá bom, mas a Agradeço próxima, aí galera. também a atenção de vocês, agradeço aí a paciência, né? A Luísa, valeu, Jéssica, Nicolas, Ana, obrigado pela interação, muito positiva. Tá? Valeu, Estou à disposição, galera. se vocês precisarem, o Felipe botou um Instagram aí, vou digitar no chat aqui também, digitar meu e-mail aqui, caso Boa. alguém Eu postei logo, queira, depois eu vou lá e vejo isso. a todos. Bom, galera, obrigado aí, todo mundo. A gente está chegando no final do período. Espero que vocês tenham gostado aí dos profissionais que eu trouxe, né? O intuito é para vocês. Eu conheço toda essa galera que eu trouxe, eu conheço. Eu sei como é que está todo mundo no mercado, né? O Dario, o Polônio, o Leandro Polônio, o Felipe, a Vivi, quem mais? O Arley, mais alguém. Trouxe mais alguém. Então, assim, essa galera toda, eu sei que é uma galera que está no mercado. Tem um termo que a gente usa no marketing, é skin the game, tem ali, ó, botando cara a tapa. Não são teóricos apenas, são uma galera que estuda e está colocando isso em prática no mercado. Uma coisa é você ficar na teoria, e eu sou professor universitário falando isso para vocês, uma coisa é você ficar na teoria, blá, blá, blá. Na prática, pode não funcionar. Então, é juntar teoria e prática, é isso que a gente está querendo aqui. Tá? Não estou falando mal de ninguém, estou dizendo que o objetivo aqui foi trazer pessoas de mercado. A gente fecha um ciclo, período que vem tem mais profissionais. Se eu continuar à frente de algumas cadeiras aí, isso vai ser o meu foco. E Felipe, de novo, cara, muito bom a gente, mesmo que seja profissionalmente assim, a gente voltar a se juntar pontual, mas sábado a gente vai fazer happy hour com a galera da turma aí. Churrasco online. Churrasco online. É muito difícil, é muito bom juntar as pessoas assim. E, cara, obrigado por dedicar o seu tempo, o seu conhecimento aí, gratuito. A gente sabe que não tem almoço de graça, tu já me queimou, mas vai ter volta. E obrigado aí, cara. Deixa teu recado aí. Muito obrigado. Forte abraço, galera. Obrigado aí pela atenção de vocês, todos que interagiram, né? E é isso aí, né? Pensem nisso que eu falei, os competentes se estabelecem. Guardem essa frase, eu queria finalizar a minha participação com essa frase. Os competentes se estabelecem. Show de bola. Obrigado. E aí, Valeu, ó, Felipão. galera falando, ó, que não vê autista no alto rendimento. Ó, vê no futsal, mas não tem outros esportes em alto rendimento. Aí já tem aqui, ó. Tem no karatê. Eu não posso ficar, Felipe, conhece aí autista? Pô, Então, olha só. Lionel Tem... Messi. Pois é, eu ia falar nisso agora. O Messi ele tem um pezinho no autismo. Não li o diagnóstico, não sei se ele tem diagnóstico, né? Mas dificilmente você vê o Messi dando uma entrevista. Pois é. Ele tem sim, tem sim. Sim, vou dar outro exemplo, não de autista, né? Mas para mim, na minha opinião, o maior atleta olímpico, né? Que é o Michael Phelps. O Michael Phelps ele não é autista, tá? Mas ele tem uma série de transtornos de laudo, diagnóstico, reprovações na escola, déficit de atenção, entendeu? Enfim. E é o nosso papel, né? Potencializar essa galera aí. Filipão, forte abraço. A gente se vê mais tarde. De noite às 8h30, né? Eu vou começar às 6h30 até 8h30 até as 10, isso aí. Tamo junto. Obrigado. Forte abraço. Valeu, gente. Abraço. Valeu, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau.